é absoluta ou você não se convenceu diante da falta de provas? I don't give a fuck. O meu interesse no Michael Jackson... I don't give a fuck. A vida privada dele é o problema dele. Mas pra você sentir melhor ainda, eu vou mandar pra você depois o link. Tem um grande youtuber brasileiro, chama Castanhari. Ele fez um documentário de 2 horas e 40, chamando um especialista de outro canal do YouTube, chama Metaforando, especialista em análise de microexpressões faciais, pra analisar lá o que aqueles sujeitos falaram. E assim, tinha que ser traduzido em inglês, porque pra mim é definitivo a prova da inocência do Michael Jackson total. Então mesmo que você gave a fuck, você poderia estar... Mas não é relevante. Para mim, o que era sempre relevante era a qualidade musicológica dele. Mas o pessoal vai te cancelar, hein, Pepe? Você fala que você separa o artista do homem, o pessoal vai... Não pode. O know-how dele de tudo. De influências de música negra, de dance music, de arranjos, o que ele aprendeu do Quincy Jones, todas as visualizações dele, como ele virou o James Brown de ponta cabeça e depois botou em pé também. O Michael Jackson era o novo James Brown. E isso o James Brown reconheceu depois. Ele aprendeu a cantar e dançar ao mesmo tempo com aquela desenvoltura larger than life. Ele aprendeu isso do James Brown. Ele aprendeu a coreografia e como montar um show porque ele estava na Motown, que eram os melhores showman, né, de black music. Então, o meu interesse sempre foi musicológico. Imagina, você sabe que eu já passei horas analisando dance steps do Michael Jackson, em loop, vendo como ele usava um passo. Esse passo aqui ele viu porque um cara da Stax fez. Esse passo aqui ele aprendeu com os Temptations. Esse passo aqui ele pegou do James Brown. É absolutamente extraordinário. Olha só, tá aqui na tela o documentário esse aqui. Michael Jackson, inocente ou culpado? Eu acabei de ver que tem legendas em inglês e espanhol. Então, de repente, 2 horas e 46. Eu achei definitivo, assim, inapelável. E o sujeito lá das microexpressões faciais também. Então, vou mandar aqui no Telegram, que a gente é boa, mandar no Telegram. Mas não é o mais importante. Escutem o Michael Jackson. Mas sabe por que é importante, Pepe? Porque com a onda do Me Too, várias plataformas de streaming, de música e também de vídeo baniram, com base naquele pessoal lá daquele documentário fake da HBO, dos 2 pilantrinhas lá, que são desmascarados nesse aqui. Então, é um absurdo, justamente para salvar a obra artística, achando você ou não que você pode separar o artista da pessoa física, a arte foi banida em grandes plataformas, acho que até no Spotify foi banida, por conta lá do Me Too, a palavra da vítima, entre aspas, é absoluta. Foi banida por imbecis e ele vai deixar de ser escutado por imbecis. Ou seja, nenhum de nós está perdendo absolutamente nada. Nenhum mundo. Bye. Tchau. É isso aí, mensagem final. Valeu, Pepe, que vai assistir Elvis Presley, o rei do rock e também é referente, também é um súdito do rei do pop, Michael Jackson. Ô, Piero Leiner, eu mandei pra você o link, mandei pra todo mundo o link desse documentário do Michael Jackson, porque na minha casa eu não tive sucesso, eu tentei apelar pros meus contatos. Por quê? A primeira pessoa que eu mandei foi meu companheiro. Eu falei, olha aí, finalmente, tá aprovado, Michael Jackson está vingado. Aí meu companheiro falou, cara... Ninguém tem a obsessão que você tem por provar a inocência do Michael Jackson. Para com isso. Eu falei, não, mas é obsessão, eu reconheço, por isso eu tenho o meu viés de confirmação, sempre procurando qualquer coisa que possa reforçar a inocência do Michael Jackson. Mas eu acho que o meu convencimento nesse documentário vai além do meu viés de confirmação. Piero, você assistiu ou não assistiu quando eu mandei pra você? Imagina, Romos, eu tô incapacitado para assistir qualquer coisa. Aliás, o Michael Jackson sabe que ele só dormia com Propofol, né? Que é um sedativo de cirurgia, e o pessoal tirava o Propofol para ele acordar. Você tá praticamente assim, Propofol para acordar. Você saiu do Propofol para entrar aqui no ar. Muito obrigado pela deferência, Pierre Klein. Eu tô aqui com a minha, como que a gente chama essa almofada de tucano, de pescoço. Tucano? Mas aí, em homenagem ao FHC dizendo que vai votar no Lula, e Lula dizendo que faria a mesma coisa, é isso? Exatamente. Olha, se não bastasse já a gente carregar a STF, agora a gente também carrega o legado de FHC. A gente não, o pessoal aí quer carregar, quero lá. A nova república toda junta contra o antissistema. É isso aí. Mas só antes de falar isso, você sabe que, só para voltar num assunto, o Pepe estava com pressa para ir embora, tem esse livro incrível que eu estou lendo,
acho que foi um geógrafo. Na verdade, isso é dica do Lício. E eu devia ter lido ele Lício Monteiro. Eu devia ter lido esse livro antes de fazer o meu. Muita ideia minha ia ser muito melhor desenvolvida. Que é desse cara chamado Stephen Graham, que se chama Cidades Sitiadas. Muito bom. E ele mostra lá na introdução como justamente a Raytheon, que vocês estavam citando agora há pouco, que é essa mega corporação de defesa americana, os principais projetos de defesa hoje em dia são dela, né? E os principais projetos estão alocados na vigilância interna dos próprios Estados Unidos. Eles até criaram, acho que isso aí foi em 2010, não sei quando, o US Northern Command. A gente não é o South Command aqui. Eles criaram um comando para eles próprios, para a América do Norte, coisa que não existia. Você também não sabia. O que mostra que realmente essa coisa de golpe que você estava falando, exatamente, não é exatamente um golpe, Holmes, é o imbricamento da lógica da guerra à política. Quer dizer, eles vão fazer de um jeito em que você não tem mais como... vai estar tão... como que a gente pode dizer? Amalgamado isso, né? Bom, é a tal da teoria da guerra híbrida chegar nesse ponto, né? Quer dizer, enfim, que a ideia era justamente essa. Enfim, os interesses passam a não significar... Essa separação entre doméstico e estrangeiro passa a ser irrelevante nesse sistema. Coisa que um monte de gente viu aqui e acolá. Isso o Antônio Negri também fala lá naquele livro dele, O Império. Enfim, tem várias pessoas que estão chutando esse tipo de coisa ao mesmo tempo. Aliás, como o Foucault já estava falando na década de 70, né? Ele que é uma das inspirações aí pro Graham, por causa da história que ele fala do efeito bumerangue. Os caras testam essas tecnologias nas colônias e como bumerangue é para voltar justamente para aplicar dentro da política interna dos próprios países que, enfim... Um exemplo aí de uma semi-color revolution ajudando a determinar os destinos da eleição no ano passado, né? Então o pessoal faz a prova conceitual, o piloto na colônia, e se funcionar bem. E o Brasil é o aluno A mais aplicadíssimo, aí você pode trazer isso para casa. Você vê, a Raytheon, por exemplo, fez a montagem de todo o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. Até hoje os dados são processados lá nos Estados Unidos, né? Sai direto do radar aqui e vai para lá. E continua isso durante o período ativo e altivo, Piero? Tá, hoje, enfim, continua. Sempre. Esses projetos todos, e, por exemplo, essas 1000 joints israelenses que são estabelecidas com a turma lá de São José dos Campos e tal, tudo data da 10. Isso não é de agora, não. Mesmo assim, o grosso dessas empresas israelenses que hoje estão abrigadas no guarda-chuva da Elbit, por exemplo, chegou aqui no fim da década de 90. E eram empresas, veja só, que faziam, por exemplo, como sistema de geolocalização para carro roubado. E que começaram a investir programas e parcerias junto com a Polícia Federal na Tríplice Fronteira, que é onde saíam os carros. Não à toa que essas mesmas empresas hoje estão desenvolvendo os sistemas de vigilância de fronteira que estão aqui no Arco Central, que vai lá de Dourados até Foz do Iguaçu, nesse programa aí que a gente sempre fala aqui, que é o CISFRON. Por exemplo, a Ituran, que é uma empresa israelense que está sob o guarda-chuva da Elbit, atua no mercado de seguros de automóveis, de carro roubado. E não sei, para quem tiver curiosidade, o Gabriel Feltran, que é meu colega aqui do UFSCar, analisa
ele tem uma excelente reflexão sobre o trânsito que rola entre mercado de seguro, de automóvel, o PCC e o financiamento de toda a rede espelhada, entendeu? Quer dizer, o Estado tem o maior interesse, entendeu, em fomentar, vamos dizer assim, uma guerra, entre aspas, controlada entre esses grupos e facções. Enfim, você imagina, né? Se você tem toda a fronteira pacificada, não acontece nada, você não tem por que ter presença estatal maciça lá, investimentos de bilhões ali. E o modelo que pega todo esse aí é o modelo da faixa de Gaza. Isso, quem escreve sobre isso é justamente o Ulício Monteiro. Ele que teve muito essa sacada de pensar Gaza e, por exemplo, a intervenção lá no Rio de Janeiro, porque os esquemas de vigilância são exatamente os mesmos. A cópia, vamos dizer assim, a reprodução ampliada dos sistemas montados pelas empresas israelenses, tanto na fronteira com o Líbano, quanto na fronteira, né, lá no sul. É muito interessante ver como essas tecnologias vão se espalhando. Por quê? Porque a tecnologia, ela acaba sendo uma tecnologia social também, e sociológica. Ela vai moldando a ação dos estados e dos atores. Não é só uma questão de instalar câmera, de segurança e tal. Você tem toda uma reconfiguração do Estado, das leis, etc. e tal, em função disso. Então, quando os caras começam a repensar o marco legal de atuação das Forças Armadas em diversos lugares, para inclusive atuar domesticamente, isso não é uma prerrogativa só brasileira, por causa das GLOs e tal, e pensar coisa de excludente de ilicitude e tal, isso é pensado nos Estados Unidos também. É o tal do efeito bumerangue, entendeu? Os caras jogam isso para as colônias e isso volta lá para dentro depois. Então a gente vira uma espécie de laboratório nesse sentido. É muito interessante essas coisas que esse cara está falando. Exatamente, Pedro. Eu estou olhando aqui no nosso chat no Telegram, que a gente só conversa coisa importante no Telegram. Nós não somos otários, não caímos na propaganda de russofobia do Glenn Greenwald. A diferença de alguém que, há pouquíssimo tempo atrás, postulava a presidência do Brasil e parece, por mim, que vai postular mais uma vez. Quero perguntar se você também. Porque você deu a mesma impressão que eu. Você assistiu o react que eu fiz em cima do Haddad no Flow. Quero saber se você ficou convencido ou não pelos meus argumentos. Lembrando que você tem o mesmo viés de confirmação que eu. Você também acha que o pessoal está conduzindo que o Haddad estava ali com um figurino de candidato. Mas eu queria pedir para você repetir o título do livro. Estou procurando aqui no nosso chat o título do livro para o qual a sua atenção foi dirigida pelo alerta de Ulício Monteiro, que traz essa questão da militarização, de um takeover militar que não precisa falar o próprio nome. Aliás, é melhor que não fale o próprio nome. O pessoal que está esperando aí o tanque, não sei o que, não entendeu que a melhor coisa é você mandar sem aparecer. Qual que é o nome do livro e do autor, Piero Leiner? O autor é Stephen Graham e o livro se chama Cidades Sitiadas. Está editado pela Boitempo em português, de 2016. O livro é de 2010, eu acho. E tem em inglês nessas bibliotecas russas que botam a coisa para download, a Library Genesis e tal. Poxa, pela Boitempo, e tem tanto comunista aí esperando o tanque na rua para dizer que teve golpe militar, e a Boitempo publicou isso, olha que coisa. Pois é, então, é interessante, porque isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Será que eles leem o que eles próprios editam? Porque isso é impressionante, né, Holmes? Assim, você veja, a expressão popular editou o Coríbico, né? Do MST. E assim, o pessoal não entendeu o que é escrito ali dentro. Eu acho que esse negócio de guerra híbrida se resume a 1/3 das coisas que ele está falando ali, entendeu? Mas quem não é bobo, além de ler o Andrew Coríbico, lê também Piero Leiner. Já vou mostrar aqui que Piero Leiner foi recomendado como bibliografia sobre o tema Guerra Híbrida Brasil, pelo outro lado. Vou mostrar aqui daqui a pouquinho, mas para você ver como, quando eu falo, é verdade, não é mentira. Eu estava procurando o nome do livro e achei o meu envio do documentário do Michael Jackson para o Piero Leiner no sábado passado. O meu companheiro fala com razão que eu tenho obsessão em provar a inocência do MJ. Mas mesmo descontando esse viés, que me dá ódio mortal desses FDPs que destruíram o cara, levando na cadeia a morte dele lá, porque o cara ficou dependendo de Propofol para dormir, era mais cedo ou mais tarde ia ter uma overdose.
O trabalho desse cara, esse brasileiro Castanhari, com o cara do Metaforando lá, ficou foda. Foi aí que eu vi que o cara do Metaforando que podia fazer uma análise das microexpressões faciais do Haddad no Flow para me ajudar a fazer o exposed do Haddad. Ô, Piero, olha só, quem recomendou... Peraí, um segundo, Ramos. Diga. Ah, tá. Você vai lá? Então, enquanto isso, eu vou mostrando aqui que você foi recomendado como autoridade sobre o tema guerra híbrida, mais do que esse guerra híbrida no Brasil. Então, o pessoal aí da Boitempo não está lendo, não tá lendo o que publica, mas lá no canal Arte da Guerra, do comandante Robinson, ele fez uma live aí tempos atrás, ó, Guerra Híbrida, : os identitários na divisão da sociedade brasileira. Tudo em aspas, hein? Eu não estou subscrevendo, mas em alguma medida a gente sabe que há uma operação, né, das franjas identitaristas para atiçar a cismogênese e ajudar no controle de uma sociedade complexa com o controle dos dois lados e do debate nas redes sociais, sobretudo. Mas tá aqui, ó, aqui na descrição do programa, tá aqui um linkzinho, ó, conheça, não, esse é o nosso curso, cadê? Livro sugerido para complementar seus conhecimentos a respeito dos assuntos abordados neste vídeo. Aí qual é o livro? Aqui não tem o nome do autor e o nome da obra, mas para quem ficou curioso e publicou, eis que vai para o Brasil no espectro de uma guerra híbrida, militares, operações psicológicas e política em uma perspectiva etnográfica. Quem que é o autor? Piero C. Leirner. Piero, você ficou surpreso com o pessoal lá do Arte da Guerra, um canal do militarismo, muita penetração na caserna, nativa e nativa. Você ficou surpreso de você ser referenciado como autoridade no tema? Eu fiquei, para falar a verdade, fiquei. Por quê? Porque ele já está entrando nesse tema há mais ou menos um mês, né? O comandante Robinson. Eu vi a primeira entrada que ele fez sobre isso. Ele falou muito de Ucrânia, né? Muito. Eu não sei, foi num programa de mais ou menos um mês atrás, acho. Mas eu percebi ele nesse da Ucrânia falou que todo mundo fez guerra híbrida na Ucrânia, Estados Unidos e Rússia. E aí me parece ali que há uma equivalência com desestabilização e tal, quando a gente discutiu aqui da sua última participação por mais de uma hora, que vai além disso. Eu achei que ele ainda estava com uma visão muito enviesada, mas, enfim, me parece que, claro, que ele está estudando o assunto. Um segundo. Porque, acredite, minha mãe está aqui em casa e ela está assistindo ali o Duplo Expresso e entra em ressonância com o que eu estou falando aqui. Dá um fone para ela. Um abraço, mãe do Piero Leirner. Ô Piero, olha só. Não, aí deixa eu só dizer, porque isso é uma coisa interessante, Romulus. Por quê? Porque eu acho que agora está começando a ter alguma entrada entre militares, a coisa de... Não essa última segunda, a outra. Eu tive uma reunião, um grupo de coronéis e majores da Força Aérea que me trituraram. Foi uma coisa bastante impressionante. Eles acham que é um delírio completo a ideia de que militares estejam envolvidos em qualquer coisa que se assemelhe a uma guerra híbrida, embora tenha sido falado que a parte teórica está ok, tudo bem, você entendeu o assunto, mas nós não temos nada a ver com isso. E, assim, eu não vou ficar me estendendo muito nisso, mas houve um debate interessante, pois quando eu falei que existiu, de fato, o Bolsonaro entrando dentro da AMAN para fazer campanha em 2014, e que isso era um negócio completamente, entendeu, fora da linha. Marco legal, simplesmente. Simplesmente isso. Houve uma negativa da parte deles. Disseram assim, não, Bolsonaro jamais entrou dentro de uma academia. Eu falei, mas olha o vídeo aqui. Isso não aconteceu. Você mostrou o vídeo? Você chegou a mostrar o vídeo no canal do Carlos Bolsonaro? Eu falei, olha o vídeo, tá aí o vídeo, para quem quiser ver. Não, eu não mostrei porque não tinha como apresentar. Eu falei, olha aí o vídeo, tá aí o vídeo. Bate esse tal no YouTube. Aí um outro falou assim, não, tem de fato esse vídeo, mas
Isso foi uma coisa sem querer, ele estava andando por ali, cruzou com 4 pessoas ali, e aí eles bateram um papo, mas foi totalmente incidental, isso nunca aconteceu. Eu falei, aconteceu sim, e repetiu em 15, 16, 17, 18. Então, assim, e eu acho, Romulus, e aí eles diziam, e você está enganado, isso nunca aconteceu. Então, o que eu tentei falar ali? Eu falei, a coisa funcionou tanto que vocês estão agindo em negação. Vocês estão realmente impactados sobre um movimento e um tipo de produção, de bombardeio ideológico, de guerra neocortical, que é óbvio que vocês foram cooptados por um movimento que agiu em bolha e enxame dentro dos militares para entrar de manada nessa história. Eu falei, não estou dizendo que todos os militares no Brasil elaboraram uma guerra híbrida, que vocês estão num plano maligno, etc. e tal, mas houve isso sim por parte de um grupo consorciado de generais, e aí a hierarquia fez o resto do serviço. E foi uma discussão muito pesada, né? Não foi nada leve, enfim, eles se sentiram muito mal e ultrajados, mas eu acho que falei que era uma coisa absolutamente necessária e que eu achava que tinha que começar, eles tinham que começar a se abrir para refletir sobre o que tinha acontecido e começar, pelo menos, pensar que do mesmo jeito que a gente faz as críticas, por exemplo, ao PT, como ele também foi um agente de certos processos, eles têm que tomar ciência de que eles estão sendo agentes de um processo que às vezes eles próprios não estão entendendo o que está acontecendo, né? Enfim. Ô Piero, enquanto você falava, eu coloquei aqui para mostrar que é muito mainstream. Canal oficial, o pessoal está vendo aí na tela a imagem, canal oficial do Carlos Bolsonaro, que tem quase 300 mil assinantes, com quase 180 mil visualizações, o vídeo publicado àquela altura, em 30 de novembro de 2014, intitulado Bolsonaro é recebido por aspirantes da AMAN. E ele já anuncia aqui que ele ia abrir mão de tudo para concorrer. Olha, recebido com líder. O pessoal viu a legenda aqui, falando, olha, a gente tem que mudar o Brasil e tal, e já com aquele Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e falando que abriria a mão, se fosse o caso, de ser reconduzido à Câmara, porque o Brasil precisava. Parabéns para você. Eu vou botar aqui o vídeo dele falando, vamos lá. Nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho. Ixi. Mas eu estou disposto em 2018, seja que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. Vou voltar aqui, ele já anuncia em 2014 uma cerimônia oficial, onde estava o ministro de Estado da Defesa, do governo PT, comandante das forças. Ele fala que em 2018, nem que ele botasse tudo a perder, ele ia endireitar o país. Vamos lá, aqui, de novo, ó. Nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? Mas eu estou disposto em 2018, seja que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. Bom, eu aumentei muito aqui para não estourar o áudio, mas eu acho importante esse resgate porque talvez essa informação não esteja tão massificada, apesar de estar plenamente disponível na internet. O primeiro resultado, quando você bota Bolsonaro AMAN 2014, se você quiser achar por você, mas que uma das vezes que a gente foi honrado com a presença do ex-ministro da Defesa e da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, aqui no programa, alguém à esquerda que tem uma interlocução com os militares, você fez essa pergunta lá atrás, assim, poxa, o que o Aldo acha daquela presença lá? E o Aldo falou, não, isso aí não teve isso não. Então talvez essa informação equivocada... Ele falou, isso nunca aconteceu. Eu lembro dele falar exatamente essa frase. Aqui no Duplo Expresso. Isso nunca aconteceu. Ele falou isso. Isso nunca aconteceu. E foi a mesma coisa que o pessoal falou para você essa semana, semana passada. Pois é. Então, assim, é uma coisa bem freudiana mesmo, de processo de negação. Você sabe como isso funciona. E eu falei para eles, vocês estão sob o ciclo Oda aí, entendeu? Atuaram em cima de vocês, estão operando vocês. Falei, longe de mim querer a destruição das Forças Armadas Brasileiras, porque eu ainda acho, entendeu, que pior sem vocês. Aí é que a gente vai pro brejo mesmo. Por isso que eu acho. Vocês têm que começar a se tocar, entendeu? E mudar o registro. Vocês têm que sair do registro da segurança e voltar para o registro da defesa. O militar é um ser que tem que olhar para fora, para o exterior.
entendeu? Quando ele começa a olhar para o interior, é porque deu merda. Você está entendendo? E eu vou fazer o engate desse negócio aí. Por quê? Você percebe que já nos idos de 2010, quando eles promoveram um mega seminário para discutir esse amplo espectro do que seria, né, o projeto de defesa brasileiro lá na Fundação Getúlio Vargas, que saiu num livrão azul chamado Segurança Internacional, organizado por quem? Nelson Jobim, Sérgio Echegói e, agora eu esqueci o nome da terceira pessoa. Não é o Mangabeira, não é o Mangabeira que ajudou a fazer o livro branco da defesa. Não, eu acho que é um sujeito de Itamaraty, mas não sei, não tenho certeza não. Eu acho que são 3 organizadores, mas foi um mega seminário. Depois ele virou o livro. Tava lá um monte de gente, várias legais e várias não tão legais assim, mas tava lá, e chegou em Vilas Boas. Vilas Boas não era ministro ainda, isso é 2010. Olha só. Mas justamente estavam discutindo esse giro ontológico, né, de 180 graus, onde o marco das Forças Armadas de um país não é mais a defesa e passa a ser a segurança. Isso é uma modificação incrível, entendeu? No mapa cognitivo militar, que você dilui a noção de inimigo externo, né, de inimigo interno. E aí você diz o seguinte: bom, a partir desse momento, meu chapa, tudo está em todo lugar e é ameaça. Então, se tudo é ameaça, a todo tempo e em todo lugar, isso significa que a gente também precisa estar em todos os lugares a todo tempo e vendo todas essas ameaças. E como é que você faz hoje em dia para estar em todos os lugares e a todo tempo vendo todas as ameaças? É isso daqui, ó. A rede, a internet. Esse é que é o ponto. É por isso que esses caras não param de falar em ataque hacker o tempo todo. Até ontem, na coisa da CPI, apareceu isso. Eu dei risada, até fiz um post zoeira. Não, aquele post seu tá praticamente, assim, eu tava brincando aqui, a coisa que se não fosse o ácido, a gente não teria as obras do Aldous Huxley, é praticamente o Aldous Huxley descrevendo o Brasil atual, porque assim, é uma coisa lisérgica, mas é o que o pessoal tenta vender, e tem gente que compra o bagulho, Piero. As portas da percepção, né? O livro lá dele. Mas, enfim, né? Porque você junta, realmente é uma bricolagem de um monte de temas. Brinquei com isso, né? E o pessoal até falou, samba do Crioulo 2, Stanislau Ponte Preta, não sei o quê, papapá. Mas era meio essa ideia, só para brincar mesmo. Claro. Assim, vou te falar. Eu ri pra caramba, eu ri, mas assim, tem que rir. Embora não fosse para ser engraçado, mas acaba sendo involuntariamente. É porque eu falei, era só o que faltava, mas não podia deixar nervoso. Como é que a gente não previu isso antes? De que ia aparecer a palavra hacker em algum momento dessa CPI. Eu fiz uma pergunta, eu vou ler aqui, Pedro, deixa eu ver no seu perfil, porque eu acho que vale a pena para as pessoas terem uma noção, porque é basicamente isso, gente. Assim, é incrível porque as pessoas não buscam, infelizmente, uma coerência ao longo do tempo do que é dito antes, depois. A gente chega até ao presidente da CPMI fazer uma trollagem ao vivo, falar, pô, o hacker é tão bom que ele entrou no sinal da TV Brasil ao vivo, lá tal. É uma coisa, e não tem consequência, a pessoa fala isso, não tem consequência. Então, veja o que o Piero Leiner colocou aqui, baixando nele, Aldous Huxley, ó. Ele botou um print aqui, ó, Pazuello, lá da Globo News, ó, Pazuello, 2 pontos, aplicativo Tratikov, atenção esse nome, Tratikov, parece... De que língua? Tratikov foi hackeado, a revelação de ontem. Aí, Piero Leiner, foi o Arara Hacker com o sistema Mandrake que o Carluxo negociou em Israel, Pegasus, mas que na verdade era só um disfarce russo, por isso o Bolsonaro ligou para o Putin. Na verdade, Carluxo foi para Israel, lembra lá do avião? Pois os russos o encontraram na fronteira da Síria e depois de negociado tudo, foi contrabandeado a partir da fronteira com a Venezuela. Vídeo denúncias gravíssimas do DefesaNet sobre a guerra eletrônica russa na fronteira e em porta-malas de táxis por toda Brasília, inteligência russa e cubana. Mas, no fundo, isso tudo foi apenas uma pegadinha, visando criar uma crise com a Sputnik V,
pois se tratava de uma barganha da Polícia Federal com os americanos para liberarem um relatório sobre o Salles, ministro do Meio Ambiente, e assim finalmente usar a reação Yanomami a garimpeiros como pretexto para criar o enclave francês, em tabelinha com o ministro lá da França, e colocar a Amazônia Internacional dentro do território ex-nacional. E aí conclui Piero, claro, também é bem sugestivo que o tal aplicativo Tratikov seja russo, é só ver o nome. E olha só, para completar a barbaridade, você viu que, de novo, hoje, o Guilherme Lemos mandou para mim, o Macron falou em internacionalização da Amazônia. Ai, foi de novo, é? De novo, escalou o conflito, foi para o chefe do Estado agora. De novo. Assim, ele sabe muito bem que isso é a bala na agulha que os caras querem para cá, né? Cismogênesezinha básica, uma cismogênese. Básico, né? Engraçado, o que está acontecendo, Macron? Será que o submarino não está andando e você resolveu dar um cutucão? Não pagaram em dia as prestações aí do submarino nuclear para o senhor? Ele aprendeu, ele viu a experiência de sucesso do pessoal do KCFX, né? Deu uma pressão ali no pessoal, liberaram lá a dotação orçamentária para os Gripen. Então ele vai, funciona esse negócio aí. E essa coisa dos russos na fronteira, assim, eu acho que o Defesa Net deu aquela exageradinha, né, Nelson? É o seguinte, porque ele falou o seguinte, que houve uma confirmação da notícia que eles tinham colocado ali. É verdade. Né, de que os russos estariam operando uma cyber war ali na fronteira com Roraima. Né? E a confirmação foi daquele deputado do Novo, o Van Hatten. É assim que se pronuncia o nome dele? Do Rio Grande do Sul. Não, ele é do Rio Grande do Sul? Eu acho que é Rio Grande do Sul. Eu acho que é. Do Partido Novo. Aliás, Partido Novo que votou contra a privatização da Eletrobras, hein? Não é incrível isso? Olha só, não esperaria. Votou melhor que o PDT e o PSB. Bom, aí ele fez o questionamento dizendo assim, saíram matérias sobre guerra eletrônica na fronteira, e o Braga Neto, foi o Braga Neto? Eu acho que foi o Braga Neto, acho que sim, acho que foi o Braga Neto. Assim, estamos cientes de que houve manobras de guerra eletrônica na fronteira com a Venezuela, mas ele não falou que estamos cientes que os russos estavam na Venezuela. Aí foi já a leitura que o Defesa Net fez. Então, talvez eles tenham batido bola com o Haddad. O Haddad está com tanto medo do russo, né? Então aí pode ser uma influência involuntária. Eu assim, achei um pouco de exagero, assim, de wishful thinking, no mínimo, o Defesa Net dizer que isso, que a Intel brasileira confirmava agentes russos lá na Venezuela. Até porque eu acho que, enfim, uma das coisas que o Mourão falou lá atrás, em 2019, quando começou essa primeira crise, onde supostamente os S-300 estavam fazendo jamming de radar em todo o arco norte do Brasil. Você lembra disso? Claro. Logo no começo de 2019, sim, que até o nosso general Guerra Híbrida publicou aquele hoax, né, colombiano, uma fake news total de sites colombianos sobre uns tais mísseis Sheralab iranianos que estariam não sei onde. Esse míssil nem existe. Mas você sabe que isso que é o legal do Ctrl-C, Ctrl-V, porque ele preserva o erro do original, e aí você pode detectar, fazer a datação carbono 14, ver de onde surgiu e tal. Isso que é o bacana do erro. Mas eles sempre falam, né, que a nossa Intel detecta esses movimentos russo-iranianos e cubanos dentro da Venezuela e tal. E o Mourão falou publicamente, numa entrevista, ele disse o seguinte: olha, aconteceu o seguinte, a gente queimou todos os canais que a gente tinha de inteligência lá na Venezuela. Ele falou isso. Ele que foi adido militar na Venezuela. Foi adido militar. Se tem ou não tem, eu não acho, mas ele deixou escapar essa contra-informação aí. Eu acho que realmente, enfim, se tem canal, e se é um canal de inteligência, como é que eles podem ter certeza que não é a contra-inteligência venezuelana se fazendo passar, enfim,
por inteligência, jogando isso para a brasileira. Enfim, essas informações estão todas muito desencontradas. A foto que eles botaram lá do suposto militar russo operando ali não quer dizer nada. Era um cara, entendeu? Em algum lugar, com um soldado do lado. Você não dá nem para dizer se é russo, se o lugar é ali. Pode ser, sei lá, um russo, sei lá, em qualquer canto do mundo, abrindo uma maleta só, né? É verdade. Você sabe que faz tempo que estão insistindo nessa coisa dos russos, né? Começa com a coisa do Arara Hacker, né? Telegram, o aplicativo russo. Exatamente, mas trazendo aí talvez uma escusa para o Nelson Nunes, falou que ele exagerou um pouco em extrapolar, que seria uma confirmação em on de uma autoridade brasileira, mas vai ver que é o diabo do viés de confirmação, Piero. Ele viu que é senha, é o apito do cachorro, ele tá falando e tal. É o viés de confirmação, talvez seja isso. E vamos lembrar que um mesinho antes, essas coisas dos sincronismos aí junguianos, né? Um mesinho antes do Glenn Greenwald chegar lá com o negócio do Arara Hacker, em 9 de junho de 2019, o mesmo Hamilton Mourão, falando publicamente aos empresários gaúchos, lá na Federação das Editoras, falou: a Rússia é um hooligan do sistema internacional, porque eles usam a cyberguerra, eles hackeiam autoridades e departamentos de estados inimigos e tal. E aí você vê essa coisa, né? No inconsciente coletivo, um mês depois, o Arara Hacker, pro Piero Line. E não foi esse o latido do Biden também, no começo, que ameaçou escalar o conflito? Aí pronto, já afinou, já voltou atrás. Agora a gente vai ver, talvez daqui um mês, porque tem uma inércia desse movimento, né? Essa coisa começa a desaparecer. Simplesmente essa versão sobre a Rússia desapareça. Né? Eles estavam, de fato, tem aí artigos na Military Review e tal, sobre a volta do grande urso, eles chamam Retorno do Urso, né, na América Latina, né? Porque, enfim, havia sido detectado um movimento russo de parcerias na área de inteligência no Peru, se não me engano, também tentaram fazer algumas coisas no Paraguai, óbvio, na Venezuela, mas também na América Central, mas era tudo com o pretexto de estabelecer uma rede de inteligência para quê? Para coisa do tráfico de drogas e das redes de crime organizado internacional. Mas é óbvio, embora os artigos não falam isso, que isso era uma jogada russa para fazer o quê? Provocar a assinatura de radar dos agentes da CIA, que estão espalhados aqui, pela América do Sul, entendeu? Para essas ações. Porque é isso, você fala tráfico de droga. O que sempre aparece junto no tráfico de droga? CIA. Então, né, se tinha atividade de inteligência russa na América do Sul querendo saber sobre esse assunto, certamente era para fazer uma passagem de radar para entender as ações americanas aqui. Isso é para ter certeza. Porque isso vai financiar Black Ops da CIA, não é porque eles querem saber quem cheira ou deixa de cheirar. Vamos pegar aqui o que a gente sabe de Brasil. PCC, né, controla hoje em dia grosso modo o tráfico do Brasil. Quem são os destinatários das exportações ou da Rota do Norte, ou então do Porto de Santos, que brilhava, brilha e brilhará à noite, independentemente de quem chegar ao governo. Clã Sarit não está sob ascendência russa, do Ocidente, aí controla o tráfico pelo leste europeu. Clã Aberkil de Israel, o Oriente Médio, Norte da África e Ásia. Ndrangheta, a máfia calabresa, tão pouco, né? Então, você vê, o destino tem nada a ver com a Rússia, mas é verdade, você monitorar de alguma forma, né, o financiamento das ações que vão fazer destabilização na sua área de influência é um imperativo, Piero Leiner. E lembra daquilo que o Vior falou há 2 semanas atrás, né? Sobre a rota da Venezuela e aquele conflito com as forças... quais eram? Como é que chama? Paramilitares na Colômbia, por conta de estabelecer uma rota no Caribe que chegasse até não sei onde. Dakar, teve uma ação essa semana, alguém que foi apagado lá, uma liderança importante das Farc, inclusive, salvo engano. Bom, eu estou por fora disso aí, mas, enfim, né? A geopolítica da droga joga para a América do Sul inteira, assim, não tem jeito, tá ali. Os caras atuam em pinça também, entendeu? Usam várias rotas ao mesmo tempo.
Não dá para dizer que existe uma só, como também não tem um cartel só atuando, né? Isso sem falar em tudo que vai para a América Central. Mas aí já é um terreno outro, né? Muito diferente. Né? Só para lembrar que a Colômbia tem essa posição ambígua, né, Holmes? Quem conhece a América Central sabe que lá eles às vezes entendem mais ou menos que a Colômbia é meio parte daquilo também, né? Eu não sei. Quando eu fui para como é que chama? El Salvador e Honduras, fui no congresso de antropologia lá, eu fiquei muito impressionado em ver como tudo que você, por exemplo, compra num supermercado, tal, é tudo made in Colômbia. Assim, muito mais coisa vinda da Colômbia do que do México. Ali, eu fiquei bastante impressionado com isso, né? Bom, enfim. Interessante. Ô, Piero, ninguém minimamente informado acredita na versão do Arara Hacker. Inclusive, nos meios militares, a versão vendida, o spin dado, é essa história de hacker russo, hacker cubano. Também falam que na versão do spin dado para oficialidade, da reserva, da ativa, isso eu ouvi de alguém que tem interlocução com esse pessoal que publica no DefesaNet. Falou, olha, não, isso aí foi inteligência russa e cubana em Brasília, com essas maletas aí e tal. Aí eu falei mas peraí, pessoa, interlocutor, você viu quem era o hacker associado do Arara Hacker, que surgiu no processo e imediatamente sumiu? Era o hacker Chiclete. Você viu quem é o pai do Chiclete? Era um militar que trabalhava no Ministério da Defesa, em Brasília e tal, e era lá no apartamento. Vamos lembrar que lá pelas tantas o Arara Hacker começou a twittar de Brasília, né, etc e tal. Aí essa pessoa me respondeu, mas aí você chegou num ponto que um oráculo lá dos Alpes suíços chama de compromate. Esse aí foi, os russos e cubanos fizeram inteligência e fizeram um compromate para pendurar nesse militar e tal. Então você vê, mesmo nos meios militares, eles não sabem que ninguém compraria essa narrativa do Arara Hacker. Aliás, a gente ficou esperando o documentário do Brasil 171, que arrecadou dezenas de milhares de reais. A gente esperava que, conforme foi prometido no ar quando o pessoal pedia dinheiro, o Joaquim de Carvalho explorar a viabilidade, ou melhor dizendo, a inviabilidade técnica da escala de mais de 1.000 autoridades, pessoas VIPs, grampeadas, daquele método lá que sim, havia uma prova conceitual, é viável. Agora, na escala de 1.000 pessoas, 7 terabytes, ninguém ter notado a história da ligação perdida e tal, aí é inverossímil, já discutimos isso aqui amplamente. E eles falaram, não, a gente vai tratar dessa questão. A gente não é de TI, eu sou apenas jornalista que não pegou nenhum ramal para ligar lá pro TI do Brasil 171. Mas ele falou, não, mas vai no documentário ser explorado essa parte técnica e tal. Veio o troço do documentário, não veio nada, né? Então, enfim. Aí eu pergunto para você o seguinte, Piero, lembrando desse... Não veio nada mesmo. E não veio o principal, aquilo que ele disse que ia falar. Quem é o quinta coluna do PT? Pois é, rapaz. Pois é, bem lembrado, Piero, bem lembrado. Nossa, o pessoal não gosta da gente porque a gente tem memória, justamente, de lembrar esse tipo de inconveniência, né? Aliás, vamos lembrar, pessoas do PT, inclusive, conversaram com você, falaram, olha, aqui no PT a gente já sabe, tá rolando aí quem que é o traidor. Essa pessoa mandou, inclusive, esse tipo de material para Lava Jato. O ministro do Estado, Dilma Rousseff, mandou isso aqui, e é questão de tempo aí. O Lula e os advogados vão estourar isso aí. Isso aí já faz 2 meses, Piero? Por aí, né? Quando saiu a manchete, no mesmo momento que saiu a manchete lá do traidor do PT. Foi a entrevista do Arara Hacker que ele deu lá, acho que foi pro DCM, nem lembro. Foi DCM? Não, 71, já era no 71. Ah, é? Bom. Foi o cartão de visita, você confundiu, porque foi o cartão de visita da mudança desse aí, Joaquim, que era do DCM, ele foi para um 71, e aí entrou para bancar o salário dele, tem essa coisa de vaquinha de tempos em tempos para documentários. Diz que o novo documentário aí, que tá a história secreta da cloroquina, diz que vai ser basicamente aquilo. O sujeito, em vez de entrevistar o DJ Raul em Marsella, não, diz que ele já foi para Brasília e tá vendo a CPI, pegando causos da CPI. Pois é. Bom, fato é que o nome não veio, o PT ressurgiu das cinzas, o Lula já está eleito presidente, o Jean Willis já se filiou ao PT hoje, né, ou ontem. Pronto, está tudo dominado. Voltamos a 2003. Pois é, um giro fantástico de 360. Ô, Piero, estamos voltando.
Você estava falando aí que você ficou surpreso, né, com o comandante Robinson lá na Arte da Guerra recomendar Piero Leiner como uma bibliografia para compreender Guerra Híbrida Brasil. Aí eu pergunto se você ficou surpreso com o seu perfil no Twitter e o meu terem sido marcados numa postagem dele mesmo, Nelson During. O editor do Defesa Net foi lá ontem no Twitter, aí retweetou esse tweet do coronel Marcelo Pimentel, que parece que vem fazendo um trabalho fantástico de comentários em tempo real da CPMI, né, esse grande teatro, é parte da Operação Psicológica, é a minha leitura, em que o coronel Marcelo foi e publicou ontem, pela demonstração do que vi na CPI até agora, ele vem comentando, siga o coronel Marcelo no Twitter para você ver os comentários em tempo real, dizer o seguinte, o poder civil jamais será capaz de se, aqui ele escreveu errado, depois eu corrijo, capaz de se impor, e não opor, de se impor ao poder militar nesse país. Podem se preparar, a nuvem não vai passar, Piero. Então, uma leitura diferente aí do pessoal que já está discutindo o gabinete. O gabinete do Lula 3.0. Aí Nelson During foi, retweetou e falou o seguinte, o criador do abstrato invisível, tá super visível. A gente até falou, daqui a pouco vai ficar invisível, o projeto vai ficar invisível, tá super visível, até com super salários além do teto. Mas diz o Nelson During, o criador do abstrato e invisível partido militar, ídolo das esquerdas, coronel do Exército Brasileiro da Reserva, Marcelo Pimentel, frustra seus seguidores. Aí marcou Rômulo Maia, Marcelo e Piero Leiner. E aí eu comentei o seguinte em cima, Pedro, dei um print aqui, né, e lembrei de aulas que recebemos de Maria Lúcia Montes, a sua falecida orientadora do mestrado e doutorado, que dava aula na ESG e conhecia, inclusive, essa pessoa que eu vou citar aqui. Desculpa. Na ICM, não era? Na ICM, na ICM, não na ESG. Obrigado pela correção. Eu falei o seguinte, da série Metalinguagens na Guerra Híbrida Brasil. Como é louca a nossa vida no DE. E eu tava falando antes de entrar no ar, assim, Pepe, é que nem Evelyn de Rothschild lendo suas colunas. É o pessoal marcando a gente, carregado aqui. Olha melhor. Respondendo ao editor do Defesa Net, Nelson During, do Twitter, após esse nos marcar. Olha, o Marcelo Pimentel, coronel da reserva, recorre a termo consagrado, partido militar. Inclusive na obra do sociólogo Oliveiros Ferreira. Ele era na ESM ou na ESG que ele dava aula, Piero, você se lembra? O Oliveiros? Não sei se ele dava na ESG também, mas ele tinha muito trânsito com os militares. Ele era uma pessoa... Claro. Ele era um conservador. Sim. Um dos grandes entendedores de Gramsci no país. E ele, enfim, tinha interlocução com os militares. Enfim, era editor do Estadão também. Praticamente a vida inteira. E professor da ciência política da USP. Então, vou ter aqui, Oliveiros Ferreira, sociólogo uspiano conservador, para quem o partido fardado, como ele usou em algumas ocasiões, até o Marcelo Ferreira falou que ele prefere partido militar, porque fardado daria a impressão de apenas pessoas da ativa, indivíduos da ativa, quando militar incluídos da reserva. Não, que incluiria as polícias também, bombeiros, enfim, todo fardado entraria nisso. Interessante. Aí, partido fardado... Quando tá falando... diga. Não, desculpa. É que quando ele está falando militar é porque eu acho que ele tem uma visão de fato parecida com a nossa, embora eu já tenha falado, inclusive aqui no Duplo Expresso, quando ele e o Heraldo vieram, enfim... Heraldo Macrax também, coronel da reserva. Da minha única relutância à ideia de partido, mas ele falou assim, porque eu acho que ele tende a concordar com a ideia de que existe um núcleo, que é isso que às vezes a gente chama aqui de consórcio, entendeu? De generais que fazem esse trabalho de cooptação. Mas não significa dizer que a instituição militar virou ela inteira um partido, embora esteja cada vez, a escala esteja se aproximando no 1 para 1, né, Rômulo? No sentido de que, desculpa, esse trabalho de cooptação que se dá em vários níveis, né, ocorra. Né? Então, desde o nível de cooptação em termos de posições de um partido que ocupa o Estado, até cooptação ideológica mesmo. Nesse sentido, é uma espécie de partido no sentido gramsciano, que é o que o Oliveiros dava, e é diferente de um outro cientista político que também cunhou essa expressão, partido militar ou partido fardado, em 1980, que chama Alain Rouquier, que foi, enfim, uma das referências para vários pesquisadores de militares aqui no Brasil. Mas continua aí.
Exatamente. Então, aqui é uma expressão consagrada, a qual o Marcelo recorreu, então não foi ele que inventou. Ele não inventou o fato e sequer o termo para denotar o fato, né, Nelson During. Então tá aqui, o Oliveiros Ferreira, espiano, conservador, para quem o partido fardado teria a função, aí já é uma tese, né, alguns concordam, outros não. O que eles sempre recorrem, jurista, o Ives Gandra, ele concorda, ele fala que no artigo da Constituição tá dito, de 88 estava representado isso aqui, ó, que o partido fardado teria a função de poder moderador da República Brasileira. Em tudo simétrico às atribuições do poder moderador do imperador na Constituição, a primeira do Brasil, de 1824. Aí eu falei o seguinte, ó, já eu, Rômulo Maia, acho que o Piero também, a gente prefere usar metapoder em vez de partido militar, mas inclusive não é que você tem que escolher um ou outro não, a discussão é boa, é bom você falar, olha, uns usam isso, usam outra coisa, por isso é interessante isso, a discussão, acho que a discussão ajuda a clarear muito a questão. Então, eu uso metapoder para classificar a ação a ação atual da sinergia. Quem que falou que há uma sinergia? Não fui eu nem o Piero, foi o general Vilas Boas enquanto comandante do Exército. Sinergia, juristocracia mais generais. No mérito, né, aqui o Marcelo Pimentel falou, olha, não tem perspectiva do poder civil se impor diante dos militares, não. No mérito, infelizmente, até aqui, Marcelo está certo. O poder civil hoje não se impõe, não há nem perspectiva para que isso venha a ocorrer, ao poder militar mesmo. Mas por quê? Aí aqui já é alguma coisa que a gente acrescenta. Em boa medida, pelos rabos presos, operados no subterrâneo, né, do estado profundo, metapoder, justamente por essa tal sinergia, juristocracias generais, no marco do que a gente chama de dossiecracia transnacional. Aí o pessoal aí que ainda está, que não leu o livro publicado pela Boitempo, Piero, o pessoal que pensa que golpe militar ou takeover militar, assunção militar do poder, é necessariamente a polícia do exército e tanque na rua. Não, é primeiro inteligência, usando clandestinamente para fazer chantagem, e se a pessoa não ceder à chantagem, aí você esquenta na pena juristocrática, e o tanque do século XXI é o oficial de justiça, a penhora online, acabando com seus fundos, que não pode pagar nem a mensalidade da escola do filho, né? Então a gente chama isso aqui de dossiecracia transnacional. Eu botei mais sobre isso no programa de hoje. Te surpreendeu, Pedro? Você falou que ficou surpreso lá com a recomendação de leitura do seu livro pelo comandante Robinson no canal Arte da Guerra. Surpreendeu ser marcado nesse tweet do editor do DefesaNet ontem, junto com o coronel Marcelo? Se surpreendeu. Porque, assim, quem primeiro me chamou a atenção a isso foi o próprio Marcelo. E, assim, como eu não domino a linguagem do Twitter, né, porque, assim, eu tenho o meu nome lá, que é um negócio que eu fiz há 1000 anos atrás, mas, assim, pode ver, eu não sigo ninguém, eu nunca entro nesse negócio. E eu não entendi que era o Nelson During que tinha me marcado, eu tinha entendido que era o Marcelo. Não, e ele marcou, e para mostrar que era uma questão até assim, institucional, foi retweetado pelo perfil oficial do DefesaNet, esse tweet do Nelson During. Aí eu falei, mas depois o Marcelo me esclareceu, não, foi ele que te marcou. Eu falei, nossa, o que será que ele está querendo com isso? Será que ele estava só numa tarde de tédio, assim, e resolveu dar uma provocada? Ou será que ele quis provocar uma assinatura de radar ali, com aquela coisa? Enfim, eu não sei, qual que é o teu palpite, Ramos? Eu confesso para você que eu fiquei meio no ar. Eu não tenho opinião formada ainda. Vou aqui tirar a carta Glória Pires. Não sou capaz de opinar no momento. Mas olha só, o coronel Marcelo opinou, inclusive, primeiramente nessa questão aí da terminologia. Eu falei, a discussão é importante. Mais do que dizer se um é outro, não tem certo e errado. A discussão é importante. O coronel Marcelo falou, o que quer que seja a expressão? Ou partido militar, partido fardado, ou metapoder. O importante é entender que é um grupo organizado para conquistar e manter o poder político. A expressão partido fardado, a ideia do militar da ativa, já que o militar da reserva não usa farda. O partido é dirigido pela reserva, que usa a ativa com o consentimento dessa. E o Marcelo foi lá, questionou o próprio Nelson During, né? Falou, olha, ô Nelson, obrigado. Não, teve outra antes aqui, deixa eu ver. Eu acho que é essa é essa aqui, ó. O Marcelo Pimentel, então o Nelson During marcou, né, retweetou o Marcelo, falando que ele seria o criador do abstrato invisível partido militar. A gente explicou aqui que não, que é um termo consagrado, e mais do que o termo, o poder supostamente moderador, alegadamente moderador da República. Aí o coronel Marcelo falou, obrigado, Nelson During. Só o fato de você responder mostra que o invisível SIC, partido militar, existe, na opinião do coronel Marcelo.
Aí ele diz o seguinte, ó, aproveito para retificar, onde está opor, leia impor, como eu já tinha feito o registro aqui. E ele fala, fico feliz que você me siga, Nelson Durin, pelo teor da sua observação. Parece que o Partido Militar é de direita, entendi certo? Já que falou que o Coronel Marcelo seria, né, um ícone das esquerdas. Aí o Nelson Durin falou que, olha, ideias interessantes merecem ser acompanhadas. E olha, o Coronel Marcelo curtiu, eu também curti, a gente tem que olhar tudo, né? E aí o Coronel Marcelo concluiu aqui, ó, Massa, já que você provocou o debate, peço que responda a pergunta que fiz anteriormente, se possível essa. Algum problema com o coronel do Exército da Reserva em suas opiniões sobre generais, políticos, de um governo de direita ser seguido por pessoas de esquerda? E parece que não houve resposta, não sei se de repente mensagem privada, algo até que a gente pode, numa próxima oportunidade em que tenhamos o Coronel Marcelo aqui, saber se houve um desdobramento, aí nem que seja em privado, tem coisas às vezes que pode falar em off, não pode falar em on. E aí é isso, gente. Assim, é a loucura da metalinguagem, né? E essa situação, Piero Leiner. Eu nem acho que o Coronel Marcelo é de esquerda, propriamente dito. Eu acho que ele, enfim, ele milita por uma normalização institucional, para cada um no seu quadrado, e para os militares voltarem para a sua função que está na raiz do Estado moderno, não é nem uma questão do Brasil, isso. Né? O militar tem que ser voltado para fora, porque se voltar para dentro, entendeu? Você entra numa espécie de loop infernal que isso nunca acaba. Essa é a grande questão. Você não pode dar nas mãos daqueles que já têm o poder sobre decidir sobre si mesmo. Essa é a questão. É só para isso que serve um negócio chamado Exército Nacional. Né? Do mesmo jeito que juiz não pode ser aquele que vai decidir qual é a lei. Entendeu? Esse é o grande problema do lawfare. Né? E de outros mecanismos aí do judiciário. Enfim, abre-se a porta para um estado de exceção completo. O que eu acho que esse problema da noção de partido, né, Holmes, tem algumas questões aí que a gente pode pensar, assim como a própria noção de golpe. Primeiro, porque você confina eles à ideia de que eles estão dentro de um jogo que é político, e não de uma quebra da política por infiltração da lógica da guerra nela. E a lógica da guerra não é uma lógica que é conduzida por uma ideia de partido. A não ser que você esteja na cabeça com uma ideia mais ou menos espelhada naquelas noções que se tinha de partido comunista, da União Soviética, que sempre tinha o oficial do partido em cada destacamento militar, só que aqui funcionando o contrário, é o oficial militar infiltrado em cada destacamento político, né? Enfim, a gente veria uma espécie de espelho simétrico e inverso daquela situação, mas o que eu acho que aqui partido vem de parte, justamente quando a gente pega exemplos de democracias liberais, a não ser que seja esse conceito que você falou do comunismo, na vanguarda que vai ali consolidando o processo revolucionário, mas você veja, o que é o normal em democracias liberais? Quando você tem um estado de guerra, você tem um governo de união nacional, então se torna apartidário, pluripartidário, pós-partidário, uma união nacional em torno daquela causa de sobrevivência do próprio Estado. Então você tem ali o gabinete durante a guerra do governo trabalhista e conservador sob Winston Churchill, por exemplo. E o problema é que eles estão falando que o Brasil é uma sociedade que está... eles não assumem isso, mas eles falam, né, que o estado de anomia está batendo a porta aqui e eles entendem isso como um estado de guerra. Basta ler as publicações que eles estão falando, a guerra está aí, está em todos os cantos, são esses grupos terroristas, os grupos de crime organizado, etc., os movimentos sociais que entraram nessa lógica, né? E, como muito bem lembram, alguns colegas meus, se você for ver, o Hector Sampierre lembrou disso ontem, até num debate que ele participou. Se você for ver o primeiro manual das GLOs que foi produzido, aí eu já não lembro se é 13, 14 ou 15, mas é na época do Amorim, como ministro da Defesa, estava escrito na primeira edição a palavra inimigo interno. Eita! Ali. Aí pegaram no ponto, só tiraram a palavra, mas mantiveram o mesmo. É o manual.
de operações mesmo da Sheryl Oz. É mais difícil de achar isso na internet. Mas foi assinado pelo próprio mundo. A noção de inimigo interno ainda estava lá. Nossa, que E descuido. esse é um outro problema da ideia de partido. Porque partido tem adversário, né, Holmes? Militar tem inimigo. Isso é uma relação completamente diferente. Você tem que entender o que é o princípio da inimizade, entendeu? Para entender o que é a própria lógica da guerra, entendeu? E por que militar tem que operar nesse sentido. Que ele veja inimigo em toda parte é uma questão. Agora, o que é esse inimigo? Ele não pode ser alguém que é do mesmo corpo social que ele próprio. É essa a questão. Entendeu? O inimigo tem que estar projetado necessariamente, seja ele real ou potencial, para além da fronteira. Exatamente. Enquanto você falava, Piero, eu mostrei mais uma vez que o marcador, para mim, do YouTube, diz que ninguém assistiu o vídeo até agora. E aí eu pedi para o pessoal dizer no chat, ao vivo, que existe. Por quê? Olha o gráfico da semana passada, depois de 4 horas e 26 de transmissão, ele disse que ninguém tinha assistido, YouTube e Google. Mas aqui embaixo já dava que tinha tido 3.724 comentários apenas durante a transmissão ao vivo. Você está vendo que é um gráfico? Cada pico desse é a hora que eu pergunto, galera, você existe? Aí o pessoal diz aqui, 300 comentários nessa hora e tal. Então eu peço mais uma vez, se você não fez isso ainda, que você diga aí no chat que você existe. Mais uma rodada, faz mais um pico aí pra gente, pra ajudar a expor a Big Tech e mostrar que muita gente está ouvindo essas considerações aqui nesta tarde de sexta-feira. Ô Piero, olha só, eu vou pedir o seu feedback, você que inclusive tentou ajudar a superar essa discussão, para o pessoal aí que não leu o livro publicado pela Boitempo, né, e o golpe militar e essa associação, né, histórica, o golpe militar é tanque na rua, polícia no exército, é exílio, e tal, não sei o quê. Para o pessoal não ajudar você, vamos pensar assim um pouco politicamente e tal, para superar a discussão se tornar frutífera, falou, não, vamos entrar em um takeover militar, uma encampação militar e tal, porque essa discussão é interessante, a própria discussão em si já é legal, foi justamente oriunda da hipótese do Eduardo George Veld que houvesse aí não vamos falar golpe militar, um takeover militar da administração dos Estados Unidos, né? E o Pepe Escobar ajudou a gente aí na última intervenção dele a entender como poderia ser isso. E aí, por que eu fiz essa discussão? Você sabe que tem pessoas da América Latina que nos assistem, inclusive o Alberto Loazia, sei lá, que é do Paraguai, salvo engano. E ele falou, Ô Tina, vai deitar, minha filha. O Vior trouxe um problema para o Pepe resolver. Golpe militar nos Estados Unidos. E aí eu tentei expandir um pouco o que eu tinha falado no ar naquela altura. Falei, é uma boa discussão. Eu volto à questão. O que é um cachorro secreto? Silêncio, você não late, porque o pessoal tem que adivinhar quem é você até o fim do programa. Quem é o cachorro? Saiba, atenção, a nossa outro momento de interação. Aposte, você tem 25% de chance de acertar. Quem é o cachorro secreto do dia que está aqui na minha camisa? Isso já é um indicativo se você tem sorte para o fim de semana ou não. Quem será? Você tem 25%. São 4 cachorros. É a Blanca, é a Nina, é a Luna ou é a Tina? Bom, a Tina foi queimada, né? O pessoal viu que ela está longe agora com o latido. Mas justamente, essa aqui não pode latir. Agora você tem mais, tem 33% de chance de acertar. E no fim do programa eu vou revelar para você ver se está quente ou não o prognóstico pro fim de semana. Mas aí voltando aqui agora que Tina já está ajudando com seu silêncio. Ó. Volto à questão. O que é um golpe militar num país ocidental hoje? Eu falei pro Vior, mas o Vior depois falou que essa não é a opinião dele, apenas colocou a questão. Mas por exemplo, pro Nildo Urix, que comenta às terças-feiras, parece que sim. Ainda não teria havido golpe militar no Brasil, por exemplo. Aí eu sugeriria, era até bom conversar na próxima oportunidade que tivermos com o Nildo. Esperam tanques nas ruas como um marcador de que agora sim podemos falar em golpe militar. Para mim e para o Piero, já teve golpe militar. Mas você depois falou, Romulo, para de falar golpe, vamos falar takeover e eu concordo com você. Mas, seguindo aqui na discussão, o tanque, entre aspas, hoje é oficial de justiça na porta, é a penhora online bloqueando seus pagamentos e antes disso, a chantagem, com base no dossiê clandestino de inteligência. Eu perguntei para o Nildo, antes de entrar no ar no programa da semana passada, quando a gente discutia isso, o que os militares, concretamente, atenção, você que está nos ouvindo nesse momento aí no Brasil, o que os militares não têm ainda de poder hoje que passariam a ter com o tal do tanque na rua? Eu sei, o fechando do Congresso, o fechando da STF, eu sei o tanto de poder que eles perderiam com o desgaste de imagem que isso provocaria. E, com isso,
haveria o início da contagem regressiva, pode ser 10 anos, pode ser 20, sim, mas ia começar a contagem regressiva para eles serem ejetados do poder. Com a abordagem indireta, passando depois a discreto estado profundo, depois do tal do reputt autoritário no modo de segurança, essa contagem nem começou. Você vê que tem gente aí dizendo que falta ainda o golpe militar e tal. Aí, quando eu tive essa conversa em off, que eu relatei aqui nessa postagem, o Neil Dourix respondeu que ele ainda vai ler o livro do Andy Korypka e do Piero Leiner para se inteirar desse novo paradigma e tal. Mas voltando, o que seria um golpe militar nos Estados Unidos? Hoje, uma junta militar à la América Latina dos anos 70, no Salão Oval, e no Twitter, o perfil POTUS lá do presidente dos Estados Unidos, ia ser, entendeu, uma junta militar, ia uma foto daquela junta militar. Alguém imagina isso? Eu volto ao que eu disse no ar. Talvez a composição do gabinete. O Pepe Escobar ajudou a gente a compreender melhor o que seria a assunção completa da política de defesa nacional por generais hoje ocupados os cargos por civis. Volto ao que disse no ar, talvez a composição do gabinete. E de demais cargos-chave nos três poderes e na própria administração indireta, aí, como o Pepe falou. Aí, atenção agora, eu quero saber se você concorda ou não com isso, Vieira. Eu acho que eu desconfio da resposta. Para mandar, não precisa aparecer, minha gente. Aliás, o melhor é não aparecer, tanto quanto e quando possível. Disso sabem os militares de lá, dos Estados Unidos. E também os de cá, onde foi feito a prova conceitual, o projeto piloto, Piero Leiner. Concorda ou discorda? Sigo o relator. Pois é. Não, eu acho que a ideia é exatamente toda essa. Entendeu? Você fazer um sistema onde está tudo completamente camuflado, criptografado, encriptado. Né? Se é para pensar em sistema operacional, né, nessa linguagem, você só vê o que aparece ali na tela. Mas o que está trabalhando enfim, no código ali é alguma coisa que você dificilmente vai enxergar. O que para eles é mais barato, mais eficiente, mais duradouro, porque mantém as aparências. Por isso que você não pode chamar exatamente de golpe, porque a ideia básica do golpe é que o processo seja visível. Exatamente. E que você tenha a adesão, o que talvez seja o mesmo problema de você considerar um partido aí, né, Romulus? Que é a ideia de que você tem que ter a adesão consciente àquele processo. E é exatamente isso que o Korypka está falando, e é exatamente para tudo isso que eles estão criando, essas parafernálias de teorias cognitivas e tal, é como produzir uma adesão involuntária aos processos. De modo que a coisa se instala lá sem você sequer perceber. Por isso que é tão vital isso aqui, esse processo. O chip que eles inseriram sem vacina, sem necessidade de vacina. Precisa de chip em vacina, chip na testa, né? Isso lembra aquelas coisas de gente que dizia que era abduzida por ET e tinha um chip implantado por dentro da narina que parava aqui na testa ou aqui, sei lá. Não precisa, a gente já carrega isso para qualquer lugar. Completamente viciado nesse negócio. Dorme com o celular do lado, enfim. É uma relação completamente complicada com esse aparelho. E, no entanto, é incontornável. Se a gente quer ser ouvido atualmente na Ágora contemporânea, você tem que estar, né? Então é uma coisa assim, que não há opção, infelizmente. Não sei que a pessoa queira, né, ficar no seu próprio plano, aí, virar um ermitão, etc e tal, que não é o nosso caso. Ô, Piero, então, olha só. Eu ia te perguntar uma questão, mas antes disso, eu não sei, talvez você tenha uma resposta diferente da minha, mas eu não consigo ver. O que o pessoal aí que ainda está no paradigma do polícia do exército na rua, tanque, qual parcela de poder eles ofeririam que eles não têm hoje, atualmente? A gente está vendo a consolidação para depois passar para o modo de segurança, rodando no background. Mas, atualmente, com essas pessoas, qual é o poder que eles não têm ainda, que eles passam a ter, fechando o Congresso, fechando o STF e botando o tanque na rua? Não acho que vai ser por aí, não. Para que fazer isso? Minha gente, assim, estava aí outro dia, entendeu? Todo o pessoal do TRF-4 lá na 5ª Divisão de Exército em Curitiba,
dando palestra falando da sinergia entre militares e judiciário. E ali conduzindo a encarnação da sinergia, né? O clã Foi Thompson Flores. Foi Thompson Flores e uma semana antes o Gebran. Pô, minha gente, sabe? Caramba! Pois é. Aí, Piero, uma pergunta que eu tinha feito é o seguinte. Você, embora tenha também, obviamente, natural, como todos nós temos, nossos viéses cognitivos, defeitos de cognição, e dentre eles o viés de confirmação, mesmo assim, tentando descontar, que é o trabalho que a gente tem que fazer, na medida do possível, evidentemente, você assistindo aquela segunda parte do programa da semana passada, foi reforçada a sua compreensão que você teve, independentemente de mim, de que Haddad estava ali com um figurino de candidato à presidência da República, no Flow Podcast? Eu bati o olho naquilo. Eu vi. Porque eu não assisti o programa todo, não. Para falar a verdade, mas não foi a primeira coisa que eu te falei? Eu não te mandei exatamente essa mensagem? Uhum. Falei, caramba, eles estão falando agora da volta do Lula ao jogo e o Haddad está fazendo o quê? Continua com o bloco na rua, não avisaram para tirar o bloco da rua. Eu fiz a campanha em 20 dias. Em 20 dias eu conquistei 47 milhões de votos. E só não ganhei por causa do antipetismo, que o pessoal falou, se você não fosse do PT, eu votava em você, Haddad. Não, pior, só não ganhei por causa de fake news. Ah, é verdade. Aliás, essa é uma fake news, né? Engraçado. Exatamente, eu falei para você assistir 10 minutos, e esses 10 minutos foram suficientes para você chegar a essa conclusão. E muitas pessoas que assistiram, eu não assisti todo também, assisti aqueles trechos lá aleatórios, mas também foram suficientes para eu ter essa compreensão. E eu não quero botar água no chope do pessoal que está discutindo o gabinete do Lula 3.0, que será o melhor governo que a gente nunca teve, infelizmente, a seguirem as coisas como estão. Né? Se contar o imponderável, o Deus ex machina, e o brasileiro despertar de uma forma geral e ir para a rua, que nem o colombiano foi. Por quê, Piero? Olha só, até brinquei aqui. Tem uma pessoa que não erra nunca. Até porque algumas pessoas falam nos comentários que essa pessoa ajuda a traçar, ajuda ou representa quem escreve o roteiro, aí fica difícil também errar na aposta, diferentemente de você, que vai apostar qual é o cachorro que está na minha camisa. Que é quem? José Sarney. José Sarney, ex-presidente do Senado, ele que está no poder há mais de 50 anos, né? Assim, desde a época do Sarney. Bom, o Sarney ele era oposição ao DN, logo depois, lá com o documentário do Glauber Rocha, chegou ao governo do Maranhão e do poder nunca mais saiu, exercendo ou não cargo. Atualmente ele não está exercendo cargo nominalmente, mas o José Sarney, que não erra nas apostas, né, porque participa da reunião que escreve o futuro, né? Sarney se reuniu com os dois, aqui segundo a plantação da coluna do agrojornalista, o rei do agrojornalismo. A rainha é a Mônica Bergamo, o rei é o Lauro Jardim. Lá na coluna dele do Globo, olha aqui, tá na tela o print, para você ultrapassar a barreira aí de assinante, o paywall. Ó. Ele disse que o Sarney se reuniu tanto com Lula quanto com Bolsonaro. E aí, no título lá, tasca Lauro Jardim no Globo. O diagnóstico de Sarney para o cenário eleitoral de 2022. Nini, nem Lula, nem Bolsonaro. É aqui, né, o caule da plantação. Procurado por Lula e Jair Bolsonaro nas últimas semanas, José Sarney tem um diagnóstico sobre o cenário eleitoral de 2022, que não agrada a nenhum dos dois. Segundo confidenciou a interlocutores, a alta rejeição que tem os dois adversários abre caminho para uma terceira via. Surpreendeu o Sarney, aí, o Sarney seria um dos nossos, né, operadores dos mestres do universo na nossa realidadezinha há mais de década, né, século XX, século XXI. Surpreendeu o Sarney convergir com o que a gente vem dizendo aqui, que é a profecia que o pessoal está escrevendo na parede, mas tem gente que teima e não querer saber, Piero Leiner? Assim como estão escrevendo a profecia de que o Bolsonaro é candidato certo à reeleição. O que eu acho estranho, porque para um candidato certo à reeleição que não consegue um partido, não é estranho isso? Mas não, uma coisa tão feia que o partido do vice dele recusou a filiação. O PRTB do Mourão, Piero Leiner. Recusou. Você recusa um presidente da República assim? Não, mas cria até um embaraço no quarto andar do Planalto, Piero. Como assim o partido do vice, onde a maior liderança é o vice-presidente da República? Não queremos você aqui e tal. Outra, assim, só para o pessoal parar para pensar. Ele tinha o PSL na mão. Sim. Foi lá e dinamitou. Era dele. Ele tinha aqui, agora, um orçamento de guerra por causa da Covid, e ele podia fazer o que ele bem entendesse.
só está fazendo isso que a gente está vendo. Isso é a atitude de alguém que quer a sua reeleição? Então, interessa a quem ficar plantando essa história da reeleição? Eu acho que talvez interessa as mesmas cabeças que estão de novo acionando a cismogênese ou a complementaridade entre Lula e Bolsonaro. Então, eu acho assim, o Sarney dá pelo motivo assim, um pouco ancorado em pesquisa, é por causa da rejeição e tal, mas eu acho que não é isso, não. Eu acho que na hora H vão descarrilar esses dois trens para fazer o terceiro subir. Esse é o meu palpite, sempre foi. Agora, claro que eu posso estar errado, porque o imponderável que pode acontecer é esse que, por exemplo, pode vir do exterior, que a gente não tem, enfim, né, todas as variáveis na mão. A outra coisa, enfim, sempre existem profecias autorrealizáveis, né? Uhum. Então, às vezes, sei lá, né, pode se acreditar tanto, mas tanto nessa candidatura do Lula que ela pode acabar funcionando, né? A despeito da vontade do próprio, inclusive. A questão é, quais vão ser os termos dessa candidatura dele, que foi assumida essa semana, né? Lá foi pro Le Monde, sei lá. O pessoal plantou, assim, repercutiu, pela primeira vez ele fala, mas ele já tinha falado da entrevista do Deutsche Welle, né? Então, assim, já tinha meio que falado, assim, tal, nos mesmos termos, até, para derrotar o Bolsonaro, você, é condicional a coisa, entendeu? Se for para derrotar o Bolsonaro, tal, pois é. Então, se for para derrotar o Bolsonaro, agora veja, essa condicionante é interessante, e se não tiver Bolsonaro no páreo, como é que vai ficar? Aí é que é a questão. As pessoas estão considerando esse cenário? Eu acho incrível como nenhuma pesquisa está elencando esse cenário do Bolsonaro fora da disputa de 22. Eu vi uma hoje, da Exame, né? Isso. Da Exame? Sim, eu te mandei até. Foi, da Exame. E eu achei interessante que me chamou a atenção ali. Atenção, todas as qualificações, pesquisas eleitorais, ainda mais no Brasil. Num dos cenários alternativos, eles colocavam os três concorrendo, Bolsonaro, Lula e Sérgio Moro. Sérgio Moro e Bolsonaro, nesse cenário, somavam 50, já os dois sozinhos. Um tinha 32, outro tinha 18. E o Lula, uma coisa no meio aí. Então... imagina, porque se você tira o Bolsonaro disso, o Sérgio Moro óbvio que vai capitalizar esses votos para ele, eles não vão migrar para o Lula. E eu acho que essa pode ser uma possibilidade, Holmes, de uma disputa Sérgio Moro e Lula, com derrota do Lula, isso ia ser, assim, o grande coroamento que se espera do Sérgio Moro na sua cruzada, né? Como o então, antissistema, já que o Lula vai estar no palanque até com o FHC, com os ministros do STF, com o Congresso, com tal. Todo mundo que é rejeitado nesse Alcide, já morreu, o sistema de 88, tá todo mundo só esperando o antissistema de ocasião aparecer ali. Foi o Bolsonaro em 2018 e o novo chegar. Eu acho isso, Piero, eu acho que, mais uma vez, a metáfora que a gente faz é aquela história da novela da Globo, que é escrita numa dialética entre o autor, tinha a sinopse original, mas o pessoal vai ajustando de acordo com o público. Eu acho que o pessoal só deixa o Lula na urna, lá nos finalmente, pode pegar a candidatura até o ano que vem, tem que substituir, porque a sinalização ali na primeira vara de Brasília não foi boa e tal, então pro Haddad não poder dizer de novo que só teve 20 dias, e por isso é a culpa da barbárie triunfar sobre a civilização, já bota primeiro e tal, o Haddad. Eu acho que ele só é colocado se tiver um controle total de que não vai ser um 80-20, 90-10, que vai ficar naquela... Gente, 45-55 ninguém consegue dizer se teve ajuste ou não ajuste na maquininha, você tem a representatividade social visível, né? 45-55 vai pro lado que o pessoal determinar. Então, assim, se tiver um 80-10, o pessoal tira no canetaço. Se não, é melhor ainda. Imagina um Sérgio Moro vencendo o Lula no segundo turno. Não tem coisa melhor do que isso? E todo socialismo pós-ditadura, né? O PSDB, PMDB e PT eram os socialistas, não é esse o discurso lá do Defesa Net? Não, e vira a grande confirmação de que o sistema político é inteiro tomado pela ideia de corrupção. Não é à toa que o Ciro agora resolveu se alavancar com esse discursinho mequetrefe.
eu acho que ele se ligou nesse movimento, entendeu? Porque burro ele não é. Assim, as pessoas estão muito interpretando com a ideia de que ele quer brigar com o Lula e tal. E eu não acho que é isso, não. Eu acho muito mais importante, do ponto de vista da leitura que a gente tem que fazer ao movimento dele, a adesão à ideia desse discurso anticorrupção, etc, etc, etc. Que ele sempre teve um pouquinho, né? Sou honesto, nunca tive nada na minha vida, nunca fui condenado, mas agora assumir essa coisa de Lula ladrão, etc e tal. Maior corruptor da história do Brasil. Maior corruptor da história. Imagina. Isso é um completo absurdo, essa história. Mas eu achei muito significativo ele ter procurado abocanhar esse discurso. E vejam, a gente está há 1 ano e meio da eleição, gente. Quer dizer, esses movimentos de agora são todos tubos de ensaio, de coisas que, enfim, são para causar efeitos a longo prazo, não é para agora, né? Então eu acho bem interessante isso. Olha, então você vê ele acendendo uma vela para os juristocratas anticorrupção e tempos atrás você deu uma vela também para os generais, quando ele comprou, ele que tem como principal guru Mangabeira Unger, que despachava no Ministério da Defesa, conforme anotou o ex-delegado de Polícia Federal Postônio de Queiroz no relatório da operação, não é Satyagraha não, é a Chacal, que falou, olha, inusitado, né, o Mangabeira Unger despachando, pois é, então assim, alguém que participou da elaboração do livro branco da defesa, Mangabeira Unger, ele comprou mas principalmente, comprou, desconfio, mas vendeu aquela história quando teve a crise militar, com a demissão dos comandantes, tá? Olha, isso prova que governo é governo, militar é militar, e o profissionalismo das Forças Armadas, em tudo batendo com o que o comandante do Exército plantou àquela ocasião, Pierre Leiner. Pois é, e a gente pode talvez até ver essa movimentação de hoje, do Lula com o Fernando Henrique, costurado pelo Nelson Jobim, que é justamente a pessoa que tem trânsito no consórcio dos militares gaúchos. E que é sócio do BTG Pactual, Piero, e que foi ministro do STF, foi constituinte, parlamento, e foi do Executivo em ministérios de relevância. Olha, ele é um grande operador também. Se não me engano, Ramos, ele é cunhado de um desses generais ali do Rio Grande do Sul, hein? Do Etchegoyen, parece que é o que... Pode ser que a gente esteja equivocado, mas foi o que circulou ali, o pessoal de Cruz Alta e tal. Não sei, mas enfim. Trânsito entre o pessoal do Rio Grande do Sul... Alô, Nelson Duri, é meio passaporte andado. Então, precisa ver o que vai ser essa construção, a ideia dessa construção de um Lula, de novo, aceito pelos militares, porque assim, é difícil ver essa hipótese, viu? Por tudo que a gente ouve. Pelo que você ouviu lá, conversando com o pessoal da Força Aérea. Nossa! A mesma história de sempre. Foi condenado em primeira instância, condenado em segunda instância. É corrupto, maior esquema de corrupção do planeta em todos os tempos. Desde Urstadt, né, lá em, sei lá, Jericó, 8.000 anos atrás, até hoje, foi o maior esquema de corrupção que a humanidade jamais viu. E você chegou a detectar alguma hostilidade com relação ao STF, Congresso e tal também, nesse pacotão? Não falaram nada disso. Não. Porque quem soltou o maior corruptor foi o STF e tal, o Gilmar Mendes, que é tucano, mostrando aí e tal. Mas é assim, tipo, era quase como você acreditar, sei lá eu, né? Enfim. Bom, deixa pra lá. Eu procurei aqui, não encontrei, mas o Cesare, nosso amigo no Twitter, quando eu comentei essa questão do Sarney, ele falou o seguinte, olha, se o Renan Calheiros é esse, acima de tudo, sobrevivente, que só pula de um prédio quando tem uma piscininha lá embaixo, o Sarney é aquele que pega o elevador antes, desce e vê se o nível da água é o suficiente para ele não ter nenhum dano físico, né? Então, o Sarney, quando ele aposta, até porque ele ajuda, né? Ou almoça com quem escreve o roteiro. Mas aí eu comentei o seguinte, eu botei, o Sarney, esse que falou aqui, que não é nem Lula nem Bolsonaro, é a terceira via. O Sarney quase não erra. Não é à toa que ele está no poder, ocupando um cargo há mais de meio século. Olha, o Sarney é tão foda que ele acerta até quando ele erra.
Vou dar aqui um exemplo. Veja, sobre o fim do lulismo, quando esse estava no auge, assim, auge da popularidade do Lula, em 2012. O Sarney disse, olha, a oposição que vai derrubar o lulismo, trará o fim desse ciclo, virá necessariamente de dentro do consórcio do governo. Aí o pessoal leu ali e falou, vai ser o Eduardo Campos e tal, não sei o quê. Nada, veio o tempo e confirmou. Dilma José Eduardo Cardoso, a sucessora feita, né, a criatura do criador, e o operador, vieram os dois. Aí eu falei, é uma provocação, evidentemente. Uma das minhas válvulas para lidar com esse mundo caído é o humor, é o sarcasmo, quem assiste aqui já sabe. Acertou, até quando ele errou, era o Dilma e o Cardoso que acabaram com o ciclo do lulismo, Piero Leiner. E detalhe, o Nelson Jobim entrou como ministro da Defesa da Dilma e fez questão de ter uma briga pública com ela. Você está entendendo, atriz? Para não se queimar com os cunhados dele lá em Cruz Alta. Enfim, claro que ele já tinha visto o desenho do que ia pintar nesse negócio ali para frente. Isso, para mim, ele tem muita ciência do que se passa em várias esferas. Esse é um cara que a gente tem que jogar o radar em cima dele, Ramos, porque é isso que você falou. É banco, é STF, é militares, ele tem o trânsito com todo mundo. É mais que bancos, Piero, porque pessoas que entendem muito do que era o esquema Daniel Dantas e Opportunity falaram, ele não é o topo da pirâmide, é um operador do topo, interesses transnacionais. É o pessoal cujo nome, na pessoa física, estava na lista de cotistas do fundo Opportunity, no HD, no fundo falso, no armário Daniel Dantas. Pegaram, o pessoal enterrou. Então, falou, quem estava ali encoberto pelo esquema Opportunity nos anos 90 e início dos anos 2000 é o mesmo pessoal, não é à toa que quando o Opportunity surge o BTG Pactual. Tanto André Esteves seria operador, segundo essas pessoas que conhecem muito dessas questões, seriam os mesmos esquemas. Então, o Nelson Jobim, enquanto sócio desse pessoal, tá aí com interlocução direta com esses daqui, os poderes que são, né? Enfim. Pois é, agora a gente tem que considerar também que dentro dessa trajetória toda disso que os militares estão fazendo nessa movimentação, desde 2010, chegando agora, com a ideia de que, então, eles vão aparelhar, de certa maneira, o Estado em diversos níveis, e depois vão se retrair para um plano, para o segundo plano, né? Pensa como a gente sempre fala aqui, nas metáforas computacionais. Um programa que roda em segundo plano e está trabalhando como administrador do sistema. Vamos supor que esse seja o plano original. Que, claro, Ramos, como tudo, pode dar errado. Pode acontecer do quê? Enfim, de que o bando de coronéis que está em cargos fala assim, eu não quero sair de jeito nenhum. E para eu ficar... Vai ser duro abrir mão dos salários além teto constitucional, Piero. Pode ser, mas eu acho que isso não é o lance que estava sendo pensado pelo consórcio gaúcho desde lá do começo. O lance era muito mais alguma coisa que envolve uma filigrana tão absurda de relações entre o Estado e o capital, com todas todos esses elementos atuando numa nova configuração do capitalismo brasileiro, na base industrial de defesa, nessas parcerias, na ideia de que o Brasil agora vai estar sempre sobre uma fragilidade em que tem que aumentar a segurança, de que o Ministério da Defesa é indispensável. Aliás, diga-se de passagem, você já viu o preâmbulo disso na própria, como é que chama? Não é a clareação, no depoimento do Pazuello ontem, onde os militares simplesmente não apareceram ali. Ninguém praticamente se falou nesse negócio. Ninguém fez a pergunta de por que raios ele tinha o tempo inteiro reuniões entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa. Por que o Ministério da Defesa está drenando recursos dos outros ministérios para implantar programas, enfim, de política pública no Brasil, de orçamento de guerra?
para o Ministério da Saúde ter drenado justamente para o Ministério da Defesa. Esse é o ponto. A gente não está falando em embolsar dinheiro. Não é disso que se trata. Se trata de canalização orçamentária, de controle de verba, de estabelecimento de mecanismos de controle sobre o que vai virar política pública e, consequentemente, quem vai ser eleito a partir disso. É essa chancela que os caras vão ter na mão. É esse carimbo, entendeu? Então, eu acho que essa é uma questão, enfim, se prestar atenção de qual vão ser esses movimentos assim, de capital no Brasil também, para pensar essa nova aliança, que, veja, não é uma aliança Estado-capital, é uma aliança de setor do Estado com capital. E isso é diferente, que é o que o pessoal não entende o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, do que são essas mega corporações da área de defesa assumindo um status ali, uma proporção na economia, amalgamada com o setor financeiro e provavelmente com as big techs também, em N operações, onde você... Enfim, a guerra ao terror é isso, né, Holmes? É o estado de paranoia geral, onde esses caras são essenciais assim, na microfísica, no cotidiano da administração estatal, né, ali. Eu acho que é esse modelão que está sendo pensado para cá também. Pois é. Olha que eu nem combinei com você, mas você falou aí de guerra ao terror, vamos lembrar de onde veio esse paradigma, né, e quem que faz aí as ferramentas tecnológicas para você poder saber e tal, e qual foi o elemento político, psicológico, internacional que falou, não, as favas com os escrúpulos, tem que monitorar tudo mesmo e tal, levando, né, ao que a gente vê hoje. Bom, eu coloquei aqui, né, uma das coisas que movimentou as redes sociais, inclusive algumas pessoas falando, né, acertou no alvo, mas errou, né, o tiro fez uma curva. Tá vendo, o Romulus Maia sempre avisou que tinha essa história do Pegasus e tal. Olha aí a confirmação, o Ministério da Defesa e o GSI queriam o Pegasus, quer dizer, queriam um programa, aí Carlos Bolsonaro, sempre ele, né, que espantalho indispensável, incontrolável, entrou lá para dizer que tinha que ser o pessoal de Israel e tal, com Pegasus e não sei o quê. E aí o Carlos Bolsonaro, que é da minha geração, inclusive, você sabe que eu tenho conhecidos em comum, colégio de faculdade, que eram amigos aí da época de colégio, escola naval, sei lá, do clã Bolsonaro, né? Então ele é da minha geração, ele via Cavaleiros do Zodíaco, falou, o único Pegasus que eu conheço é o Seiya lá do Cavaleiros do Zodíaco. Então, aí ele fez gracinha, né? Aí, veja, aqui, por exemplo, a Fátima, não, a Fátima foi na correta, né? Ela compartilhou lá a plantação do valor, hein? Até assim, de grife, né? Então, Carlos Bolsonaro cria... Quantas crises, né? Cria crise militar ao intervir em edital para a compra ali dos aplicativos de monitoramento, espiões, né? Spywares. Aí a Fátima comentou, ó, perceberam como a estratégia dos generais manipula o jogo, direcionando o mesmo para um governo dos Bolsonaro paralelo, com o objetivo que se torne o alvo central para tirar do exército brasileiro a responsabilidade do caos que conduz o Brasil da condição de soberano para o de colônia, né? Pior que colônia. Eu estava falando com isso com o Pepinho de Tranois, falou, olha, é pior que uma feitoria daquelas que Portugal fazia na costa africana, né? Assim, um território de saque. Lembra da ABIN paralela também? Claro, como esquecer da BIM Paralelo, Gabinete do Ódio e tal. Do ódio, tudo isso. Pois é, aí eu comentei o seguinte, ó, falei, ó, mais uma perna da operação psicológica tocada metonimicamente pelo general Heleno, nosso vovoyer, né, mas enfim, pessoal aí do GSI. Sexta, a gente chega com a real. Gente, tem uma prova dos 9 muito fácil para você ver como é inverossímil essa plantação, e eu já tô com a BIM aberta aqui, vou mostrar na sequência. Dica! Piero Leiner e eu já demos o marco legal, entre aspas, para a constituição da Stasi Tabajara sem medo de ser feliz, sem nenhum controle de fundos, de organograma, nada. Lendo o marco legal, entre aspas, fazendo só isso. Fica claro que essa história, grafada com E, ridícula, é mais uma plantação visando a dissociar generais da família Bomba que eles colocaram no poder, operando e seguindo operando. Algum comentário antes de eu mostrar o reality check aí, Viero? Um único comentário, que é um parênteses que eu vou abrir aí. Vejam ontem, de novo, o que foi a fala dos senadores e senadoras no Pazuello. O tempo inteiro eles falando, não foi o senhor, é o Bolsonaro, não foi o senhor, é o Bolsonaro. Vejam bem,
Assim, quem colaborou mais com essa fala? Humberto Costa, senador do PT. Você está entendendo? Tirando completamente das costas do próprio Pazuello, e óbvio, da cadeia de comando a qual ele está submetido. Você está entendendo? Esse sempre foi o lance, é a conveniência do Bolsonaro como para-raio. Coisa que a gente sempre falou desde antes da posse dele em 2019. Bolsonaro é um para-raio. Ele vai servir de homem-bunda, feito para fazer exatamente isso que ele faz, que é provocar o caos absoluto, e depois os agentes da ordem, que são os mesmos que criaram ele, aparecerem como bombeiro do fogo que ele pôs. Então, fecha parênteses, que era o seguinte, mais uma vez, a operação para-raio funcionou lá, porque é o seguinte, quem viu o Pazuello ali nesses últimos 2 dias sacou que foi um 7-1 dos militares em cima do Congresso. Mas vai lá. Pois é, inclusive com uma informação interessantíssima, que bom que a gente pode gozar das contribuições dessa rede Duplo Expresso, que o Cesare, cada programa tem alguém que se destaca. Nesse programa, no anterior foi o R.M. Silveira, e no anterior, antes desse, tinha sido o Ederson Schmidt. Hoje é Cesare que está contribuindo. Ele fez uma descoberta e garimpou sensacional, que também ajuda a sepultar, né? A gente sepultou, aqui com o que eu vou mostrar agora, a plantação, e ele rezou a missa de 7º dia da plantação. Olha só, que é o seguinte, a gente ficou devendo aqui no outro dia, qual é o decreto que daí o liberou geral, sem controle nenhum, para a Stasi Tabajara. É porque não era decreto. Tem um decreto, mas já tem a portaria, fazendo a operacionalização. Então, atenção, a portaria de número 1079, de 2 de março desse ano, de 2021. Aí daqui, dispõe sobre a aplicação de recursos em caráter excepcional, aí passa boi, passa boiada, necessária ao desenvolvimento de atividades relativas à segurança da sociedade do Estado, e que tenham como pré-condição o sigilo no âmbito da administração central do Ministério da Defesa. Aí você vai ver lá, apoio à atividade de salvaguarda de assuntos sigilosos, ação de caráter sigiloso definida por autoridade competente, atividade de inteligência, aí tem aqui a questão, prestação de serviços, aquisição de materiais permanente e de consumo, deslocamento, blá, blá, blá. Aí tem que, Então, as despesas de que trata essa portaria poderão ser realizadas mediante procedimento licitatório nas suas diversas modalidades. Mas, atenção, você que viu aí uma reunião, né, parece até, Piero, aquela anedota que é real, do primeiro concurso para a ABIN, o Fernando Henrique Cardoso criou a ABIN. A primeiro concurso saiu a lista de aprovados, né? A lista dos espias, dos espiões brasileiros. Parece até isso. O pessoal fez uma reunião para fazer uma licitação do spyware para invadir aparelhos celulares de detratores do regime e tal, não sei o que, assim, uma coisa bem... Bom, não pode mais falar português de piada, né? Enfim, vamos falar então o polonês, né? Como fala nos Estados Unidos, enfim, sei lá, o que quer que seja, whatever, o estúpido, né? O agente 86, aí tá aqui, Então, dispensa ou inexigibilidade de licitação na forma do procedimento de contratação direta, quando aplicável. Utilização de suprimento de fundos. O pessoal paga ali com cartão de crédito, né, recurso em espécie e tal, sem controle nenhum. Então, muito inverossímil quando você vê já a autorização lá no decreto, que foi feito em janeiro desse ano. Aí já a operacionalização para esse dinheiro, aí o registro fala aqui que não tem controle das pessoas e tal, só no âmbito do GSI e tal. O pessoal podia fazer isso. Se o GSI queria muito Pegasus, ele não precisava fazer procedimento de licitação. Até a inteligência do homem médio determinaria que não fizesse algo público, publicíssimo, como é um procedimento de licitação. Então, quando você vê essa história, né, não mais do que isso, foi, né, humilhado pelo caso Bolsonaro. Não, aqui quem manda sou eu. Vai ser o Pegasus. Aí, bom, isso para mim, quero até perguntar para quem está nos ouvindo, você acha que essa disciplina legal e já a operacionalização em nível ministerial de como é que se supre fundos para a Stasi Tabajara, dando a prerrogativa de dispensar licitação para tudo que envolve inteligência, tudo e mais um pouco, você acha que se torna inverossímil a história de uma reunião para fazer uma licitação? Aliás, lembrando de algo que eu aprendi aqui nas relações internacionais, pelo convento com diplomata, que é o seguinte, quando você quer matar uma coisa, matar uma minuta de tratado, você vaza. Então, se tivesse havendo essa história que ia contratar, se essa fosse a via de contratação, quem vazou queria matar. Aí fala, essa era a via mesmo? Não, podia ir por essa aqui muito discreta do decreto e da portaria. Mas aí o Cesare chegou para rezar a missa de 7º dia.
o pessoal aqui já está monitorando onde que o Pegasus já está funcionando, up and running, Pierre. Então pegaram aqui, ó, tem um fio interessante sobre isso, e aí embaixo o Cesare botou o seguinte, ó, o Pegasus, um aplicativo israelense de inteligência de uso militar, tem sido usado no país, no Brasil, como mencionado no link abaixo, que traz a lista dos países em que eles conseguiram identificar pelos IPs em que há a operação do Pegasus. E aí conclui o Cesare. E com ele, com o Pegasus, teria sido perfeitamente possível, por exemplo, acessar os dados que deram origem aos vazamentos da Vaza Jato, lá do Arara-Rec. E falou, ó, em tempo, a empresa israelense NSO Group, a que desenvolveu e vende as licenças do Pegasus, proprietário do aplicativo, só comercializa as licenças para ministérios da defesa, inteligências de países. E aí tá aqui, ó, o artigo, ó, hide and seek, né, o esconde-esconde, indo atrás do spyware, o aplicativo malicioso de espionagem Pegasus do NSO, nas suas operações em 45 países. Vamos dar um Ctrl F aqui, Brasil. Brasil com Z, né, que o pessoal quer fazer. Pois é, Brasil, tá aqui, ó, Brasilzinho, lá pela lista de IPs, ó, o Brasil pintadinho no mapa. Te surpreende, Piero, que o Pegasus, antes de processo de licitação plantado, não sei se antes do debate, quer dizer, esse levantamento, deixa eu ver a data aqui, é antes até da portaria e do decreto desse ano. Essa publicação é de 18 de setembro de 2018. Olha assim, um pouquinho antes da eleição de 2018. Te surpreende, Pedro, que o Pegasus já estivesse funcionando durante o processo eleitoral de 2018? Não. Agora, precisa ver a quem esse grupo também está ligado, né? Porque, enfim, esses grupos todos israelenses, eles são muito conectados entre si, né? Então precisa ver de fato qual é a ligação dele. Enfim, talvez a gente tenha que deixar isso para a semana que vem, sei lá. Inclusive contribuições da rede, aqui está assistindo Cesare, quiser ir atrás aí do organograma societário da NSO Group, etc e tal, do que for aberto aí, o pessoal tem que olhar CVM, CVM não, que não está no Brasil, mas SEC e tal, etc e tal. Enfim, que fique aí, porque de repente isso aí tem até alguma ligação com a Elbit, entendeu? E, ó, vários desses grupos israelenses caíram em compliance do FCPA, que é o Acordo Anticorrupção Americano e tal, e, portanto, eles também estão, de certa maneira, submetidos ao mesmo, vamos dizer assim, guarda-chuva imperialista, né? Enfim, que atua dentro do sistema legal americano. O que é mais uma razão para a gente, talvez, pensar se isso aí não está conectado com os outros sistemas eletrônicos em geral que estão implantados no Infowar brasileiro, como, por exemplo, é o sistema de guerra eletrônica do Exército, que foi feito pelo grupo, acho que era Tadiran Group, que é israelense também, que depois caiu para o guarda-chuva da Elbit. Portanto, eu acho o seguinte, essa notícia de que querem passar para ele outro hoax incrível para produzir, né, Romulus? Que é isso que a gente está falando desde sempre, essa história, meu Deus do céu, que começa com separação entre ala ideológica e ala militar. Enfim, é essa estrutura, minha gente, que tem que estar na cabeça. Eles fingem essas divisões e polaridades, mas não tem. É o famoso telecat. O patrão é o mesmo, minha gente. É isso aí, pois é. Ô Piero, olha, eu queria te perguntar, você citou aí o Ciro Gomes, daqui a pouco eu vou trazer uma interação que eu tive, infelizmente unilateral, não tive resposta, lá de um dos formuladores do Ciro Gomes, tratando de uma questão que é mais uma pedra de toque, mais uma navalha expressa. O tratamento, e também mais uma prova da irracionalidade, ou pelo menos racionalidade limitada, né, eufemismo, usado por quem estuda aí psicologia econômica e tal, do ser humano do indivíduo. Né? A questão da impressão do voto eletrônico, você até me contou que teve gente aí te bloqueando, né, amigo e tal, porque você apenas, por exemplo, mostrar aquele vídeo de instrução do TSE, não leva o voto para casa. Você pode ser contra, mas não precisa dizer que leva o voto para o miliciano e tal. Isso já é o suficiente para você ser cancelado na rede social e até amigos, parentes, namorada, bloquear no WhatsApp. Não é isso, Piero?
Não, virou uma questão de, como tudo, né? Bolsonaro tem um efeito sobre as coisas que é impressionante, né? Como é bom para quem quer operar cismogênese ter esse apito de Pavlov, né, pro cachorrinho. Sentou em cima da pauta, já era. Foi isso. Se não quiseram, teve gente que não quis nem ouvir, nem ler o argumento. Teve gente que leu e se convenceu, mas teve gente que não, né? Saiu me xingando, fez meme com a minha cara, assim, do tipo, como se eu fosse, me chamaram de bolsonarista. Mas isso é uma pessoa, assim, né, com um intelecto muito baixo, sem formação, sem acesso à educação formal. Professor, doutor. Gente, viés cognitivos são ultrademocráticos. Eu tenho, o Piero tem, você que está assistindo tem também. A gente tem que tentar mapear e tentar dar o desconto na medida do possível. Descontar de tudo é impossível, né, para as nossas condições humanas demasiadamente humanas. Mas você tem que ter noção que são super democráticos e afetam todo mundo. Então, Piero, nessa questão... Seu alarme tocou aí, o meu também tocou aqui. Então, fechando. Vamos fechando. Atenção, última chance de você apostar, para ver se você está com sorte no fim de semana, de quem que eu tô grávido. Quem é o Chihuahua que durante toda essa transmissão me deu oxitocina, sem a qual eu não estaria aqui. Olha só, foi com quem? Gustavo Castanhon. Ele que, segundo dizem, seria o verdadeiro autor do livro Projeto Nacional de Desenvolvimento de Ciro Gomes, que é uma coletânea das falas dele, né? Então quem teria feito ali a amarração e tal, seria o Gustavo Castanhon. Isso é verdade, até se ele resolver responder esse tweet, ele podia dizer que isso é intriga da oposição, foi o Ciro mesmo que sentou e escreveu e tal, pois é. Então daqui, olha, o Gustavo Castanhon publicou um artigo muito bom sobre isso lá nesse portal do Cirismo, um portal disparado, e aqui ele compartilhou no Twitter, rebatendo ponto a ponto, né, a fanfic do Barroso, que ocupou rede nacional de televisão e rádio, está pagando a campanha publicitária para uma agenda política. Um debate no Congresso é uma discussão política. Quando ele preside um órgão de Estado, mas, assim, né, quem determina o processo eleitoral, tem coisa mais res pública do que isso? Não, mas ele vai e está entrando, inclusive, usando dinheiro público num debate político que se dá no Congresso. Olha, mais um motivo aí para impeachment do Barroso. Mas quem sou eu, né? Enfim, a Gustavo Castanhon botou aqui o print da fala do Barroso e botou, ó, aqui vai o meu artigo, onde contesto ponto a ponto cada item do vídeo do Barroso defendendo o sistema eleitoral brasileiro. Mais tarde solta um vídeo sobre isso. Parece que já saiu o vídeo, eu não assisti ainda. Mas o artigo tá bom, né? E eu fui e falei o seguinte, olha, bom artigo do Gustavo Castanhon. Houve um desentendimento importante com ele no passado, quando ele qualificou, inclusive, o Duplo Expresso de criminoso. É uma entidade que exerce atividade criminosa. Tá aqui o print para mostrar. O Gustavo Castanhon, e não foi falando com a namorada, não, na esfera privada. Isso aqui ele mandou no grupo oficial do Diretório Nacional do PDT, né, de WhatsApp, e pessoas que viram isso ficaram chocadas e mandaram. Aqui, ó, vai acabar com a criminalidade de sites como o Duplo Expresso. Se referir a ele, no caso, ao Sleeping Giants, né? Enfim, vamos mandar. Mas eu falei, ó, então, ele, né, é claramente uma pessoa hostil a esse espaço, mas o nosso dever com a honestidade intelectual obriga que nós registremos que o Gustavo Castanhon é alguém que historicamente se posiciona corretamente no tema do voto impresso, não é de hoje. O que requer coragem de contra-manada. Hoje, mais uma vez, você vê aí o Piero relatando o que aconteceu com ele. Segue, no entanto, o registro aqui, é verdade, a alta qualidade do artigo do Castanhon. Então, você que quer acabar com as fanfics, compartilhe também o artigo do Gustavo Castanhon, além dos vídeos do TSE, fala do Barroso e do Gilmar Mendes, antigas, pois é. Mas segue a divergência fundamental com o Castanhon, o Ciro Gomes não comenta, né, sobre o Mangabeira Unger. Quando ele falava essa história aqui de criminalidade, é quando a gente levantava aí a ficha corrida do Mangabeira Unger. Criminalidade, segue a divergência fundamental sobre Mangabeira Unger, um ativo do Deep State dos Estados Unidos. O Pepe Escobar, que esteve conosco aqui mais cedo, falou que ele ouviu isso, inclusive, do Pimenta Neves, né, que era alguém importante na redação do Estadão, num almoço ali que eles tiveram de frente para o Council on Foreign Relations e viram um Mangabeira saindo de lá, enfim, quase, né, é um segredo de polichinelo, mas enfim, operador do Deep State dos Estados Unidos. Aí tem gente que fala, mas você não mostrou o crachá da CIA, nem um vídeo dele entrando em Langley. Tudo bem, mas essas pessoas que pedem isso, eu peço que pelo menos se dignem a comentar o papel dele de articulador, subscritor e operador remunerado, muito bem remunerado, de papel passado, com registro até, lá na CVM dos Estados Unidos, a SC, então no âmbito aí das operações com valores mobilitários na Bolsa de Valores de Nova York, do Umbrella Deal, que é a verdadeira sentença de morte do Estado Nacional Brasileiro, diferida no tempo. Junto com quem? Quem que articulou, assinou com ele e operou? Daniel Dantas e o presidente global do CIT.
Todos eles ali em nome operando para os nominhos que estavam lá no Fundo Opportunity, no HD do Dantas, que, segundo eu ouvi de quem naquela altura se inteirou dessas questões, são os mesmos que estão por trás do BTG Pactual, do Nelson Jobim, que fez essa ponte aí, Lula, FHC hoje. Aí concluindo, ó, não é só isso que separa a gente do Gustavo Castanhon, não. Divergimos também sobre Ciro Gomes ter descumprido promessa dele, em vídeo, de revelar, depois do segundo turno das eleições de 2018, a decisão do Fernando Haddad e sua curriola de enterrar o áudio do Caixa 2 do Bolsonaro para financiamento do disparo em massa de mensagens pelo WhatsApp. Aí você vê como a verdade chega primeiro, né? Às vezes com um ano de antecedência, Pedro. Na semana retrasada, quer dizer, foi na semana passada, né? Na semana passada, o Haddad confessou, mais uma vez, né, se fazendo de malandro, só que não, né, só que ao contrário, mais uma vez que ele tem as provas do esquema no Flow Podcast. Ele deu detalhes, Piero, do dinheiro em dólar, do não sei o que, do Canadá, do número do não sei o que e tal, e se achando malandrão, né, assim, dando aquela pescada do Dom Florinda no Chaves, né, assim, bem assim, malandrão, só que não, só que ao contrário, né, é um manezão. Como é que esse sujeito, enfim, almeja, ambiciona a presidência da República, assim, o fundo do poço não chegou. Então, na semana passada, o Haddad confessou mais uma vez, num vídeo visto por milhões de pessoas, que ele tinha e tem as provas do esquemão, e enterrou, né? E a gente falou aqui, ó, algo que o Duplo Expresso revelou no dia seguinte à votação daquele segundo turno, com aquela publicação print bomba. Haddad tinha o áudio incriminando o Bolsonaro no Caixa 2 do WhatsApp. Cadê? Estamos esperando o quinta coluna e o áudio. E também, mas, por exemplo, alguém que tinha também enterrou foi a que foi premiada lá depois no Washington Post, a Patrícia Campos Mello. Disse que ela também, alguém viu, parece que ela foi no Manhattan Connection e falou esse negócio do voto, posso estar sendo injusto, mas ela falou contra o voto impresso e teria dito algo na linha do vai levar para o miliciano, é a volta do cabresto, algo nessa linha. Mas que moça... Detalhe, é que falar voto impresso é uma das coisas que conduz ao erro, é a impressão do voto, que é diferente. O pessoal fala como se fosse a volta do voto manuscrito com a caneta na cédula de papel. Não, é a impressão, para fim de auditoria, do voto eletrônico. Mas isso aí já é para quem venceu a barreira de sair da manchete, Piero, e do meme, né? É esse o tipo de criminalidade, estão cobrados Ciro Gomes, que prometeu, né? Ele falou num vídeo dele, falou assim, olha, eu vou para Paris, né, porque não vou, né, participar da campanha, vou votar, recomendo voto no Haddad, e transferiu, integralidade, o voto iria de qualquer jeito também, independente do que ele falasse, falou, mas não vou participar por uma razão muito prática, que eu não vou falar agora, porque se ajudar eu não posso, atrapalhar é que eu não vou. Mesma coisa, gente. A gente, semanas antes, entre o primeiro e o segundo turno, tinha lá a sua conversa com Roberto Carlos Almeida, o estrategista-chefe, que está nesse print aí, falando, não, depois da eleição, quando a gente perder, aí a gente vai no TSE, aí vai caber o áudio lá também. Pá! Papel passado, o pessoal amigo seu ali na Folha, falou, ih, rolou aqui o áudio e tal, não sei o que. Eu ouvi de interlocutores comuns que temos com o Ciro Gomes, falou, olha, é aquela ali que ele falou da razão muito prática, é o áudio do Caixa 2, tá todo mundo sabendo. Então, até o próprio Gustavo Castanhon, na primeira vez que eu falei isso, um ano depois, ele falou, olha, tem muitas coisas, mas não é o Ciro que tem que falar, porque ele não tem a prova. E no Estado de Direito tem que ter prova. Mas eu falei, mas eu não quero mandar o Haddad para a cadeia. Eu não estou aqui, não é beyond reasonable doubt. Foi prova o suficiente para uso político, para o Ciro Gomes tomar a decisão grave, né, assim, importante, de não participar e viajar. Então, se for o suficiente para ele tomar essa decisão, e ele vai e fala, olha, depois da eleição eu vou falar. Bom, o senhor negou a promessa ali, assim como a identidade de traidor, o pessoal não gosta de cumprir promessa, mas a gente cumpre. Então, é esse tipo de criminalidade, cobrar do Ciro Gomes que ele prometeu, e falar do Mangabeira Unger, de papel passado no Umbrella Deal, recebendo $2 milhões declarados por dentro para ser o operador do Umbrella Deal, é esse tipo de criminalidade, SIC, do Duplo Expresso, ou seja, compromisso com a verdade, sem conchavos, que revolta não só o Gustavo Castanhon, né, outros aí. Mas isso não impede, evidentemente, o Gustavo Castanhon de escrever um artigo correto sobre a impressão do voto. Mas ele pode mais, Piero, até nesse tema. Ele pode fazer gestões, né, aconselhamentos para o Ciro Gomes pautar esse tema. E não apenas, como vem fazendo até aqui, apenas reagir em entrevistas, quando a pessoa pergunta. Que é o pior, ele fala, não, a impressão está certa e tal, mas no final ele relativiza tudo que ele fala. Ele fala assim, não, mas isso é algo secundário, marginal, e eu confio na Justiça Eleitoral do Brasil. Então, o saudoso Paulo Henrique Amorim, campeoníssimo da luta pelo que ele chamava de papelzinho do Brizola, sempre se perguntava também quem estaria por trás de tudo, listado como cotista do Fundo Opportunity, no HD encontrado no fundo falso
do armário na cobertura do Daniel Dantas em Ipanema, conforme descoberto por quem? Protógenes de Queiroz, que por essas e por outras teve que se exilar do Brasil e buscar refúgio na Suíça. Daqui os prints, olha, trabalhos de CPI, né, Umbrella Deal, cotistas do Opportunity, debates oficiais entre deputados, no caso, o Jungmann, Piero Jungmann também está sempre participando aí desses converscotes com os militares, junto com o Tiago Jungmann e o Protógenes na Câmara dos Deputados, enquanto os dois exerciam mandato, etc e tal. Aí tem aqui, ó, um tweet do próprio Protógenes, foi ele que lançou a hashtag Umbrella Deal, não foi a gente não, gente, ele que lançou aqui, ó, em 2016, ó, o que ele fala do Mangabeira. Investiguei esse senhor na Satyagraha. Ele assinou o Umbrella Deal que privatizou o Brasil com o Citigroup e Daniel Dantas. Pois é, o Castanhon, o que você acha disso? Dá para ele prefaciar o livro que, segundo as mais línguas, você escreveu? Do Projeto de Saúde e Desenvolvimento? Ó. Dizem que teria essa questão aí dos cotistas e que estariam também por trás do esquema BTG, teria tudo a ver com a geopolítica global, os últimos acontecimentos. 2 milhões de dólares declarados levou Unger para operar a entrega do Brasil. Que criminalidade que precisa acabar, Gustavo Castanhon? A do duplo expresso, segundo você qualifica, ou a da entrega do Brasil? Se for da entrega do Brasil, eu estou de pleno acordo. Em tempo, eu queria saber, além do Castanhon, o que pensa o Unger e Cia da urna mágica brasileira. E aí, aqui o pessoal do Ciro Gomes veio repetir uma história, Piero, para concluir, eu botei como um PS aqui, dizendo que é uma ilação e desonestidade manipulativa eu afirmar que o Ciro Gomes descumpriu a promessa dele sobre o áudio do Haddad. Eu falei, gente, peraí, nessa altura do campeonato, eu falei, ó, PS, Ciro Gomes, Haddad, o áudio, a viagem para Paris e o título que eu usurpei, Cacique Juruna do século XXI. Olha, não tem prova. Foi prova suficiente para o Ciro Gomes não se engajar na campanha do Haddad e viajar. Quem disse que revelaria a razão muito prática, nas suas próprias palavras, depois da eleição, foi o Ciro, não fui eu. Você cobra lá ele que quer essa razão muito prática, que levou ele a não se engajar e para sempre dar essa desculpa de que viajou para Paris? Mas quem fica me desafiando, eu acho bom parar. Não me provocar muito não, porque essas pessoas esquecem que eu usurpei o título de júri no século XXI, tento honrá-lo no máximo possível e tenho interlocutores em comum com o Ciro Gomes notoriamente. Piero Laine, um comentário final sobre essa questão do voto. Não, eu acho que você fechou bem ela, eu só queria relembrar qual é, então, a do Ciro para ressuscitar esse negócio de corrupção da Cartola. Será que ele me entendeu, assim, o que tipo de coisa que essa palavra-chave gera, ou ele entendeu demais? Porque, assim, vamos falar a verdade, né? O que a gente está vendo aqui é uma sucessão de enterrar coisas que é inacreditável. Mas a gente nunca vai sair desse registro infernal. Então, assim, é um pouco com um certo pessimismo que eu queria fechar a minha participação aqui hoje. Em tudo semelhante com o pessimismo do tweet do Coronel Marcelo, que suscitou a reação do Nelson During. Pois sim. Olha só, última chance para você apostar e ver se está com sorte para o fim de semana, porque na sequência será revelada a identidade do Chihuahua do dia. Mas antes disso, você tem que responder. Você existe ou não existe? O YouTube está dizendo aí que você não existe, já que ele registra 0 pessoa, ninguém assistindo a essa transmissão desde o início. Já já ele vai me dar o número oficial de comentários durante a transmissão e eu publicarei o print mais uma vez para expor a farsa que é a métrica da Big Tech. Aposte quem é um cachorro, você tem 4 chances. E com isso a gente vai concluir a transmissão. Correto? Tchan, tchan, tchan. O cachorro do dia, que tá aqui afoito querendo sair do meu colo, é... Olha que nem eu tinha esquecido qual era o cachorro, vou ver agora. O cachorro do dia que me deu ocitocina. Você ia perder a aposta. Que me deu ocitocina para poder aguentar essa transmissão é a Luna. Luna livre, olha lá aqui, a Luna, é a Luna. Você acertou ou você errou? Você tá ou não tá com sorte para o fim de semana? Estando você ou não com sorte, eu só desejo bom fim de semana para você, se você existe e ajuda a gente a expor a Big Tech. Tá aí você vendo o que eles dizem e você vai no comentário dizer que o contrário, não mostrar a verdadeira métrica que é do engajamento. Então deixe seu comentário, última chance, você aí no chat ao vivo, e volte daqui a 2 minutinhos, quando o comentário liberar, para colocar lá embaixo na seção de comentários no replay, que sim, você existe e sim, você nos ajuda a expor a Big Tech, que é por tudo fingir que o que foi falado aqui não chegou a ninguém, e a gente vê, no entanto, reações lá do pessoal da Arte da Guerra,
lá do próprio Nelson During, etc e tal, mas eles querem dizer que isso é marginal. Então, será que é marginal? Se fosse marginal, eles diriam qual é o número. Ah, foi 10 mil, foi 20 mil, 30 mil. Por que precisa fraudar tanto, né? Interessante isso. Então, se você existe, mais uma vez, eu desejo a você um bom fim de semana. Agora, se você não existe ou quer deixar o pessoal fraudar o número, aí eu desejo para você um péssimo fim de semana, tá certo? E a gente se encontra na nossa próxima transmissão. Até lá.